Olá, gatíssima ou gatíssimo. Hoje a gente vai começar uma live com um especialista, o Marcos Torati, psicanalista, psicólogo, tem muito a falar a respeito de dinâmicas com pessoas no espectro do narcisismo. Inclusive, gente, foi ele que me inspirou a estudar psicanálise depois que eu achei o site dele e vi as falas dele a respeito do narcisismo. Eu via que ele conseguia descrever fenômenos que eu não entendia através da psicanálise, e aí foi aí o início dos meus estudos. Estou muito empolgada em trazer aqui o Marcos para conversar com a gente. Eu acho que essa é a nossa terceira live ao longo dos últimos anos, então depois eu coloco os links das outras lives mais antigas que a gente fez, tá bom? O Marcos vai se apresentar, ele vai falar sobre uma série de assuntos aqui que eu tenho certeza que são úteis para vocês. E aí vocês podem ir fazendo perguntas, mas para o final a gente dá uma olhada nos comentários, ver se a gente consegue responder alguma coisa. Então, estou esperando o Marcos entrar. Eu peço um pouco de paciência para vocês que estiverem conectados. As últimas lives que eu fiz aqui no Instagram deu uma bugada. Então, a gente vai tentar fazer de primeira. Se não rolar, fiquem aí de stand-by, que uma hora rola. Então, o Marcos acabou de entrar. Gente, eu tô morrendo de calor. Morrendo de calor. Aqui em São Paulo acabou de começar a chover. Marcos entrou agora, mas ele também não está acostumado com o Instagram. Então, bora no passo a passo. Estou tentando mandar um oizinho para ele, mas não está rolando. Espera aí. Começou a chuva aqui em São Paulo. Eu tava, tô pingando aqui no bafo pré-chuva. De onde que vocês estão falando? Vocês estão chegando da onde? Que eu sei que tem gente do mundo todo. Maíra, a gente vai bater um papo com o psicanalista e psicólogo Marcos Torati. A gente só tá... Ahá! Pronto! Vão falando aí. Boa noite. Boa noite, Marcos! Conseguimos de primeira, hein? Estamos tecnologicamente arrasando. Sim, pois é. Você está me ensinando a fazer isso, porque é a segunda, né? E foram as duas juntas. Então, A gente não fez duas lives antes? Essa a não é a gente, terceira? essa é a segunda. A primeira Sério? se quiser me chamar, pode ficar à vontade. Nossa, eu jurava que era a terceira. Acabei de mentir para todo mundo, então, falando para as pessoas que a gente tinha feito a Foi terceira. a rádio. Ah, A gente, pode ser. então, Pode ser. podemos contar como uma, né? A primeira. E olá, pessoal. Perfeito. Obrigado pela presença também. Agradeço também Povo, pela presença. só deem um feedback pra gente se o áudio dele tá ok, se meu áudio tá ok, pra gente já começar com o conteúdo, pra gente não começar antes, né, sendo que tá falhando, alguma coisa assim. Tá tudo bem, gente? Falem aí, áudio ok. Dão um feedback pra gente aí. Enquanto vocês me dão esse feedback, Marcos, por gentileza, temos aqui o nosso feedback. Tudo certo, então agora é só começar. Por gentileza, nos conte quem você é, o que você está fazendo aqui, com o que você trabalha, por que você quer falar desse tema? Bom, eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia clínica, eu sou psicanalista de orientação nicotiana. Eu acho que é um tema importante que você veio dando esse contorno nesses anos todos, né? Essa luta de uns 9 anos, eu entendi assim, né? Acho que uns E, 9 anos. e eu acho que você fez um trabalho muito interessante. É a primeira vez que conversamos, né? Sobre isso, eu percebi que você foi se aprofundando, foi estudando, e eu, como dei aula sobre esse tema, eu pensei que esse tema é muito alinhado com o que você vem trabalhando e vem ajudando as pessoas. Aliás, sim, gostaria que todos aqui agradecessem a Tariana, porque ela faz um trabalho muito importante de conscientização das pessoas, de ajudar, né, de dar um lugar para muitas pessoas que não conheciam isso, popularizou bastante. Eu acho que o seu trabalho foi muito importante, tem sido importante,
e pensei que isso poderia agregar, tendo em vista que nós já conversamos anteriormente em outra live. Então, eu sou psicólogo clínico, sou supervisor, trabalho com terapia de casal, de orientação individual com adultos, enfim, e sou professor também de pós-graduação e, e agora estou começando a me apresentar nas redes, que é algo que eu nunca tinha feito. Eu lembro na época, você não tinha muita abertura para isso, né? E eu tava mega focada. Sim, a questão sempre foi a clínica, e aí depois, quando comecei a dar aula, achei que isso fosse relevante, e aí cá estou e agradeço pela presença de vocês também, pela oportunidade outra vez. Obrigada Agradeço. por entrar em contato, né? A gente tinha até marcado anos atrás de fazer uma outra live, acho que veio a pandemia, Foi, enfim, o mundo. O foi, mundo aconteceu. era sobre o medo da mulher. Eu O medo da mulher. ainda quero fazer essa live, tá? Então, vamos tentar. O Ah, medo da não, mulher e esse. a psicologia do ditador. E aí Pronto, isso envolve as relações narcisistas, né? pronto. Essa é uma outra live que a gente tem que marcar, então, porque ficou na minha cabeça, ó, um assunto também polêmico, mas Bastante, muito necessário. bastante polêmico porque fala de uma posição diferente do homem como um indivíduo que tem medo do poder da mulher e por isso que ele a controla. Então não é em cima, faz uma reinterpretação do machismo como o medo de empoderar, do empoderamento feminino, né? Então, Agora me falem, gente, tem que fazer uma live sobre isso ou não tem que fazer? Tem que fazer uma live sobre isso, não é? suspeito, Olha, quer dizer, mas eu acho interessante esse tema. tudo bem. Porque eu acredito que foi isso que aconteceu, né? Mas enfim. Então, beleza, você se apresentou, agora você vai falar a respeito, o nome da live, né? É O Vínculo Tantalizador, o Suplício do Amor Narcisista. Por que este título? O que tem a ver? Ele tem a ver porque o vínculo tantalizador é uma modalidade de vínculo amorosa, vamos dizer. E ela é relacionada a uma intermitência nessa expressão afetiva. Então, ambos possuem problemas narcísicos. Normalmente, quando se fala do narcisista, se enaltece só um e não se fala da dupla. E o vínculo tantalizador se fala sobre as duas coisas. E, claro, vai enaltecer muito mais a divisão entre tantalizado e o tantalizador. E como que essas relações se expressam, né? E para começar, eu acho que é muito importante entender por que tem essa denominação meio esquisita, que ela vem do grego, né? E ela vem da mitologia grega. Eu acho que é melhor eu contar sobre ela do que trazer essa explicação já é a fundo, né? Que é Uhum. essa construção tem relação com o mito de Tântalo, o suplício de Tântalo. Tântalo era o filho de Zeus, o único filho humano que podia pertencer ao Olimpo. E aí, o Tântalo queria testar a onisciência dos deuses e o que ele decidiu fazer, né? As traquinagens das pessoas do Olimpo, né? Quer dizer, por que então ele não pega lá a carne do Pélope, que era o filho dele, e oferece para os deuses no banquete para testar a onisciência dos deuses, para saber se os deuses são tão espertos assim, para ver se vão desconfiar que estão comendo carne humana. E Tântalo rouba a ambrósia, que é o alimento que o transformaria, ajudaria a ele a se transmutar num deus. Então ele queria o poder dos deuses e queria enganar os deuses. Então ele comete dois crimes, né? Cobiça, por querer ser um deus, e perjúrio. Então, nessa história, né, ele é filho da princesa Plota e de Zeus, né, o Tântalo, e nessa história Zeus descobre. E aí Zeus dá um belo castigo, como todos os deuses gostam de castigar os homens quando eles não cumprem o esperado, né, seja os politeístas, os monoteístas, eles castigam de alguma forma, e eu estou dizendo isso porque isso faz parte do vínculo tantalizador, castigar também. Mas na literatura a gente só vê as pessoas identificadas com um tântalo, inclusive os psicanalistas, os autores, então eles não falam de Zeus. Então eu estou falando de Zeus. Hoje eu vou falar de Zeus também, porque as pessoas não falam dele, só falam do sofrimento
da vítima, vamos dizer. Então, isso mostra que uma grande parcela de psicanalistas está só identificada com a vítima e que ninguém fala quase do tratamento para o tantalizador, para o narcisista, fala mais do que sofre a ação. Perfeito. Então, isso tem uma carência de literatura para falar do tratamento com esse, né? Enfim, Perfeito. esse indivíduo, então, recebe um castigo de Deus de Zeus, e ele é condenado ao Tártaro. O Tártaro é uma espécie de submundo, um tipo de um inferno. Mas numa parte do Tártaro, vamos dizer, tem água abundante, tem frutos, e o castigo de Zeus é bem cruel. Ele coloca o Tântalo num semi-submerso, ou seja, com as águas na linha da cintura, mais ou menos, e uma árvore com frutos onde ele pode tentar alcançar esses frutos. E toda vez que ele vai matar a sede, ele faz o movimento de juntar as mãos para sugar a água, mas a água escoa pelos dedos e ele não consegue matar a sede. Toda vez que ele vai pegar o fruto, os ramos se balançam, o vento sopra forte e ele não consegue. E aí que vem a expressão, tão perto e tão longe. Essa expressão que a gente usa no dia a dia vem do mito de Tântalo. Está tudo tão ao alcance das mãos, mas ao mesmo tempo distante. E aí, o que é um vínculo tantalizador nesse sentido? É aquela relação que parece que vai acontecer, que tem todos os elementos para acontecer, que tem, às vezes, aquele amor ardente, que tem aquele desejo. Parece que o outro é um objeto ideal, mas nunca realiza, nunca acontece, é cheia de idas e vindas, de punições, de ataques. E aí, então, a gente já começa a dar um contorno para a ideia do porquê que chama vínculo tantalizador, porque fala de algo que está disponível e indisponível, que parece que vai acontecer e não vai. Então, é o suplício, né? O sofrimento eterno do tântalo é o sofrimento eterno de tantas pessoas que estão dentro desses relacionamentos, e claro, com um tipo de Deus, um Zeus punitivo, que estabelece uma relação de controle, de poder, causando aflição no outro, e dando e tirando. Então o outro entrega e some, o outro ele faz promessas, mas ao mesmo tempo ele descumpre tudo isso. Então a sedução acontece muito pelo campo verbal, no simbólico, eu prometo, isso faz a pessoa fantasiar uma série de coisas e vai parecer que aquilo vai se materializar, mas na vivência aquilo não acontece, né? E aí, então, eu já quero destacar essa questão da posição de Zeus, né? Como uma espécie de um pai, uma mãe punitivo. Isso também pode ser a gênese de muitos indivíduos que sofreram na mão de pessoas narcisistas, né? Os pais que estabeleceram contatos, um vínculo tantalizador de dar e tirar, de declarar o amor e odiar depois. Não tem nada de muito consistente, de substancial, oscila muito o humor, oscilam as expressões afetivas, e a gente pode pensar nesses pais como uma espécie de Zeus e mais tarde projetivamente na relação com o parceiro, esse parceiro se expressando do mesmo modo, né? E aqui eu vou lembrar uma frase do Freud muito importante, que eu acho que tem relação com isso. O Freud fala sobre o papel do Estado, ele diz assim: o Estado proíbe a prática do mal nos indivíduos, não porque a prática do mal é condenável, mas porque o Estado deseja monopolizar a maldade. Então, no vínculo tantalizador também acontece isso nas relações abusivas. Tem sempre alguém que está coibindo porque deseja ser o autor da maldade. O único e exclusivo a cometer as transgressões na relação para causar uma aflição no outro, para manter o outro numa posição de poder, né? Numa relação de subjugado e de dominador. Então, a gente já começa a apresentar na relação entre o homem no Olimpo e Zeus a ideia de uma dinâmica masoquista e sádica. Então, o Deus é o sádico, o Deus que
pune quando você não realiza os meus ideais. Quando você não realiza aquilo que eu espero, eu castigo e esse castigo é merecido. E no código social, moral, nosso código nas relações, a gente entende isso. Talvez esse parceiro esteja me maltratando porque ele tem um fundo de razão, porque eu não realizo o que ele deseja. E isso é extremamente infantil, porque talvez a relação com os pais se estruture dessa forma também. Eles devem ter uma razão para não me amar, para me odiar, para me penalizar. Deve ter alguma coisa em mim de errado. E aí a pessoa começa a não diferenciar se tem algo nela ou no outro. Porque tem às vezes, uma confiança nos claro, com vontade. Não, eu falo assim porque eu entro em hiperfoco, aí eu vou esquecer as coisas importantes que as pessoas estão falando. Primeiro uma pergunta para o povo e uma pergunta para você. E aí, povo, tem a ver ou não tem a ver com a nossa dinâmica aqui do perfil? O que ele está descrevendo? Eu só vi o pessoal, meu Deus, é assim mesmo, nossa, minha vida, né? Com o que vocês se identificaram? Vão colocando aí nos comentários. E eu quero que você, por gentileza, explique para as pessoas por que a pessoa que fica a longo prazo com uma pessoa no espectro do narcisismo também tem questões narcísicas. Claro, porque, em primeiro lugar, as pessoas estão tentando, às vezes, recuperar a importância delas para si mesmas, num primeiro momento, e a gente só pode reconhecer a nossa própria importância de início, esse é o sistema infantil, através da validação do outro, do reconhecimento do outro. Então, o ser humano é um ser que se faz na relação com o outro. E uma vez que esse outro tira lugar, a fantasia é que um amor vai recuperar esse lugar. Então, se a gente achar que uma pessoa está numa relação abusiva por puro pulsão de morte, eu não acredito nesse conceito. Claro, deixo aberto todos os canais que quiserem, freudianos ou afins que concordam com isso, mas eu entendo que a pessoa permanece pela esperança, pela fé na fantasia de que um dia esse outro vai mudar e vai ser diferente, e que um dia ela vai merecer o lugar de respeito que ela tanto queria e nunca veio. Então, eu não acho que nenhuma pessoa se subordina por tolice. As pessoas Exatamente. subordinam porque têm expectativa e esperança, porque o objeto interno da fantasia é muito melhor que o da realidade. Então, a pessoa fica esperando essa integração entre o objeto da fantasia e da realidade se converter e ele não vem. E a pessoa fica, e será que se eu mudar isso? Será que se eu fizer dessa forma? Será que se eu me culpar? Será que se eu pedir orientação psicológica ou pedir ajuda de Deus ou de qualquer outro terceiro, isso tudo vai mudar? Então, é confuso para a pessoa. Então, uma parte dessas pessoas ficam porque elas estão esperando alguma coisa que elas nunca tiveram, perderam, ou tiveram de um jeito inconsistente, gostariam de recuperar, e muitas vezes essas pessoas podem ficar também porque a única forma dela ter um eu, ter alguém, é a única forma de poder ser alguém, porque eu não sou alguém sem o outro, e esse outro me dá algum tipo de lugar. Então, há várias questões, eu vou falando disso ao longo da Ótimo. exposição, mas, basicamente, assim, as pessoas permanecem porque elas ainda têm fé em algo. E essa fé é muito segura porque elas guardaram algum objeto interno bom dentro delas, mas elas não encontram lá fora e não entendem por quê, e permanecem, insistem, né? Dentro E aí a gente... Claro. Perdão. Como dá um delay também entre você falar e eu falar por causa da internet, às vezes eu vou te cortar e vice-versa, mas aí a gente vai se alinhando. É importante você falar sobre as questões narcísicas de quem fica com uma pessoa narcisista, também querendo ser alguém, também querendo ter um eu. Porque às vezes as pessoas entendem isso de forma errada. As pessoas acham que a gente está falando você é culpado pela sua dor e você é um narcisista. E na verdade a gente está falando que tem um encaixe nas dinâmicas, né? Um encaixe, perfeito. É alguém abusador com uma pessoa que está propícia a se vincular com pessoas que têm expressões de afeto por ela, muitas vezes. Às vezes tem pessoas com ego muito fragilizados e que entendem que o ciúmes, por exemplo, é uma expressão de amor e que aquela possessividade tem a ver com ardência de desejo, e isso é muito sedutor. Então a pessoa diz, então é meu, porque me ama, porque não me quer competir, não me quer disputar com nenhum outro, enquanto a questão do outro lado é de outra ordem, de outra natureza. Então, começa a ter uma má interpretação, uma deformidade em relação à leitura, porque a pessoa não quer perder o objeto interno. No fundo, todo tantalizado tem uma dificuldade em lidar com o luto,
com o luto do que aconteceu nas relações iniciais e o que está acontecendo na relação, por exemplo. Então, é uma dificuldade de entrar em processo de luto e entra em processo de mania, esperar, ter mais fé no inconsciente do que fé na realidade. Então, a realidade só parece uma distorção do mundo interno, ao contrário, como se o mundo interno fosse o principal e o exterior é um desvio. Não, ao contrário, o mundo interior é que está desviado porque você está conservando algo positivo e bom e o mundo de fato não corresponde a nada disso, mas você ainda precisa ficar ali por alguma razão. Mas esses, como você Engraçado. falou, perdão, ela... Não, imagina, pessoal, para quem é dessa comunidade que estuda sobre relações tóxicas, essa fantasia que ele está falando, preferir o mundo interior, chama-se a fantasia compartilhada. Quem segue o Sam Vaknin. Então tem um nome para isso dentro daquilo que a gente estuda, que é uma fantasia compartilhada, né? E esse negócio das promessas que você vai falar hoje, tem uma expressão também que é future faking, que é fingir que o futuro vai acontecer. Sim, mas justamente para não acontecer nada, porque você não precisa ficar prometendo coisas para o futuro, ou seja, você só promete porque não está vivendo. Às vezes se tem ideia que você vai fazer amarração, mas não tem subsídios emocionais para dar sustentação para essas promessas, nenhuma parte nem outra. Às vezes uma até tem mais e a outra que não tem, mas eu acho que é perfeitamente. Se vive uma fantasia, um delírio a dois, vamos dizer assim, mas esse delírio a dois dá uma ideia de um mundo isolado, um princípio da fantasia sobre o princípio da realidade, o nosso mundo, o mundo próprio. E é exatamente aí que, por isso, a terapia de casal pode se tornar difícil, porque o terapeuta é aquele que vai furar essa bolha e o ódio pode se instaurar em relação ao terapeuta e acontecer sabotagens. E tem gente que se afasta dos amigos e das pessoas que passam algumas orientações positivas, porque entendem que alguém não está desejando o bem daquele casal, não gosta do parceiro, e se protege essa relação doentia em detrimento das relações saudáveis, né? Então, existe todo tipo de dinâmica para proteger essa ilha da fantasia que foi construída, né? Então, Perfeito. se eu for começar a entrar assim, nessas dinâmicas, a gente pode dizer que existe o sádico, o masoquista, e existem esses pares antitéticos, esses pares que se alternam nas posições. Uma hora um é masoquista, outra hora o outro é o sádico, enfim, né? Isso também acontece. Deixa eu só ver aqui minha bateria para não cometer nenhum erro. Ah, tá. Quer Então, pegar carregador, alguma coisa assim? por enquanto não, acho que vai. Beleza. E aqui eu estou vendo uma outra questão, já começar a entrar na definição do vínculo tantalizador, que em tese, ela é uma modalidade de vínculo, ela é uma patologia vincular narcisista, ou seja, ela é uma patologia do vínculo, porque teve o encontro das duas partes, então é um vínculo patológico interrelacional marcado por relações de domínio e submissão. Então, ela é uma relação que ela tem posições definidas, de alguma maneira. E aí o objeto, ele se apresenta nesse dar e tirar, nessa posição de que o outro se apresenta potencialmente disponível ao desejo daquele e vice-versa, mas na hora de se experienciar isso não acontece, né? Então ela é uma relação que ela é constantemente excitada. Ela é excitada pela fantasia, pela promessa, mas na prática se vive uma incompletude. E, obviamente, a relação amorosa, como qualquer relação, é pautada em cima da incompletude. Por isso a gente faz promessa para as pessoas. Vamos casar, vamos fazer isso, amanhã eu mudo, talvez eu serei melhor. O amor é sempre uma relação de incompletude, que se busca completude, que nunca, jamais vai ser saciada. Mas nessa relação, a fantasia de incompletude é uma modalidade de sustentação ativa. Não é uma impossibilidade, uma falta de tentativa. É quase uma estratégia inconsciente para manter o outro desejante. Então, o que excita o desejo? A falta. O que excita o nosso desejo é a falta. Eu quero porque me falta. E quando o outro diz que vai ter, então me falta, mas então eu quero aquilo que você me prometeu, mas nunca acontece, né? Então é uma relação que é muito demarcada pela frustração, por idas e vindas,
e ela tem um ciclo interminável de promessas, de juras, começos, recomeços, reaproximações, de tudo que produz ilusões, desilusões, e isso tudo se recomeça o tempo todo. Então, se excita o desejo e se frustra, né? Nessa modalidade. Então, eu posso falar que o ciclo tantalizador, assim, ele tem um ciclo de 5 etapas que eu listei aqui, né? Que é a paixão e as promessas no começo, então o outro diz muita coisa. Depois, tensões, conflitos e tipos de abuso podem aparecer também. Aí começa o abandono e a retaliação do parceiro pelo parceiro no seu ideal, e começa a ter ghosting, sumiços, enfim. Tem tentativas de submissão de alguém para tentar fazer as pazes, alguma parte sempre se submete para fazer algum esforço reconciliatório, e aí o quinta etapa é igual à primeira, tudo começa de novo, faz outra promessa, e aí quando melhorar, e dessa vez tudo vai mudar, mas agora eu vou apresentar para vocês a parte que interessa, vamos dizer assim, né? Que essa parte é bem importante mesmo. Por quê? Por que está acontecendo? Qual que é a dinâmica inconsciente, a explicação psicanalítica para isso, né? Bom, a gente já falou que ambos possuem questões narcísicas, e que cada um acabou encontrando uma solução psicológica, psíquica, para lidar com a falta de recebimento amoroso. Então, um tentou se submeter e o outro tentou estruturar o comando da relação. Então, são formas de lidar com falhas amorosas, vamos dizer assim, com falhas nos cuidados, seja por excesso ou por intrusão, né? E aí, claro, antes de entrar na questão interessante também, né, o cuidado que o terapeuta tem que ter, assim, no sentido de não ter identificação com a vítima e também não transformar o outro num algoz, porque isso faz uma grande diferença. E que às vezes o outro também está doente. Eu estava aqui lembrando do caso do Kurt Cobain, a Courtney Love, quando ele se suicida, todo mundo cria uma raiva muito grande da Courtney Love, mas as pessoas esquecem que ela estava totalmente drogada e doente também, ela também está precisando de Nossa, cuidados. ótimo exemplo. Então ali a gente fala de uma relação complexa, desse universo, desse delírio a dois, assim, vamos pensar, mas que os dois estão doentes. Então, quando um se suicida, parece estar vendo, foi por conta das ações desse primeiro, né? Então, agora eu vou entrar na dinâmica do tantalizador. Por que o tantalizador tantaliza, né? Então, a ideia dele, assim, é excitar o desejo do outro, é fazer o outro investir nele. Então, não é a expressão amorosa não é para amar e assegurar e empoderar o outro. Não. É para simular uma posição para que o outro venha e dê para ele o que ele quer receber. Então, eu dou para o outro o que eu mesmo quero receber. E uma vez que esse outro se sente assegurado de receber aquilo que ele gostaria, o outro se torna algo descartável. Não interessa. Então, eu só amo para você me dar o que eu quero, porque uma vez que você me der o que eu quero, eu não preciso te ligar, eu não preciso prestar contas, eu não preciso fazer nenhuma declaração, era só isso que eu queria. Então, isso é assim, vamos dizer, a gente desvenda aqui o grande enigma do porquê que tantaliza. Então, simplificando, tantaliza porque o outro simplesmente já tem o que ele quer e ele não precisa. Não precisa a gente deixar tão complexa a história, dizendo, indo nos pormenores do comportamento, né, da maldade. Elas têm várias variações, Pronto. mas a gênese pronto, é só isso. Então, uma vez que o outro se vê realizado nessa função, a tendência dele é abandonar, é deixar ou estabelecer relações abusivas, de poder e de controle para continuar recebendo. Então, a hora que ele percebe que o outro para de investir, então começa a problematizar a relação para não perder o controle sobre ela, para voltar e ser auto-investido. Então, ele dá tudo e não entrega nada. Porque parece que está dando tudo pelas palavras, para os gestos, mas no fundo não está entregando nada, porque quer que o outro entregue tudo. É o outro que vai fazer isso. A gente fala também que, tipo, quando a gente, com as nossas questões narcísicas, se envolve com alguém que está no espectro de um transtorno de personalidade narcisista, é o que você falou, eu estou tendo autoestima.
Isso, através do outro também, isso. né? O outro tá me colocando lá em cima, cara. E às vezes ninguém me deu atenção esse ano e essa pessoa aqui tá me dando toda essa atenção e falou que eu Sim. sou isso, eu tô inteligente, tô não sei o quê, né? E na verdade é justo o que você falou, tipo, eu vou te dar a autoestima, o lugar importante, mas sem levar em consideração a sua real existência. Como se a Isso. pessoa estivesse dentro do mundo interno mesmo, né? E, tipo, Isso, exatamente. Então, por isso que a gente vai falar na psicanálise que é uma relação parcial de objeto parcial, ou seja, não é uma relação complexa, vê o outro pela metade, não consegue se projetar e se identificar com esse outro, e a grande identificação é com o seu próprio objeto interno, que é a si mesmo. Então, aí, vamos dizer que a tentativa, assim, é instaurar uma insegurança no outro em relação à própria autoestima para entender esse outro quase como uma posição de supremacia, de superioridade. Como alguém tão importante gosta de alguém que é cheio de defeitos? Então, a ideia é de que se crie uma posição de poder muito grande para que a pessoa se sinta vulnerável para enaltecer o outro como uma espécie de um deus, como os ditadores fazem. Os ditadores, no fundo, estão sempre pedindo o amor do povo. Eles estão criando sempre formas do povo mostrar idolatria. E o povo é menos. E aí, claro, tem uma horda de pessoas, uma leva de pessoas que simplesmente seguem o líder para receber o amor e a proteção desse líder. Então, é um tipo de vínculo doente que a gente vê isso nas relações na política. Isso não está só nos relacionamentos familiares, está nas relações públicas, são nas relações humanas em geral, né? tu sabe, de 4 em 4 anos, vejo um fenômeno muito interessante, porque no caso das eleições, né, eu vejo um fenômeno muito interessante das pessoas vendo os líderes e, tipo, achando que eles são uma representação da parte delas que elas gostariam de ver Isso. enaltecida, sabe? E aí você vê, tipo, nossa, essa pessoa também tá numa fantasia com esse líder. A pessoa idealiza Claro, aquele líder. É muito louco, e de claro, 4 em 4 anos parece que o Brasil porque surta, cara. a essência do voto e a essência da crença no político é a fé em si mesmo. As pessoas não sabem quem são os políticos, elas não convivem, elas só projetam os seus próprios ideais no político. Então, a crença no político é uma crença narcísica. Então, É. eu acho que o cara é bom, mas como que você sabe que ele é bom se você nunca não conhece ele? Nós não conhecemos Mas ninguém, defende, a basicamente, pessoa defende como se fosse a identidade dela. porque está defendendo ela mesma. Então, essa defesa do outro é uma defesa para não entrar em contato com o próprio luto, porque se esse objeto se desmorona lá fora, se desmorona, o medo é que se desmorone é o objeto interno. Se eu não puder acreditar nesse, eu não posso acreditar mais em mim, não posso acreditar mais em nada. Hum. Então, eu não entro em luto. Por isso que essas pessoas elegem rapidamente um próximo líder, um próximo objeto, um próximo partido, ou uma próxima coisa com a mesma dinâmica de devoção, né? Prontamente se assume e se reelege outra coisa prontamente, né? Então, E aí na a dinâmica... mesma. Oh, perdão. Eu Não, ia pois, complementar que daí não é só a pessoa idealizando as, né, partes que ela projeta no outro, mas também tipo a necessidade do bode, né? Nesses momentos. sim, Tudo que eu não sou e tudo que é o problema para o mundo é esse partido político aqui, esse grupo de sim. pessoas. Aí não tem qualquer análise crítica, não dá para pegar cada coisa individualmente e ver o que faz e não faz sentido. É dicotômico, preto e branco, e parece uma psicose, cara. De 4 em 4 anos parece que o Brasil entra em psicose. Porque talvez nós tenhamos uma parte, né, um núcleo psicótico ou pessoas psicóticas que não conseguem integrar ambivalências emocionais nas relações. Ou seja, para entrar em luto, você precisa entrar em contato com amor e ódio, com desejo e frustração, com princípio de realidade, com pensamentos positivos e negativos ao mesmo tempo, e coabitar isso no mesmo eu. Então, as pessoas, elas polarizam. Se o mundo está polarizado, pode ser que o ego das pessoas esteja polarizado, né? Que elas não conseguem integrar elementos bons e maus no mesmo ego. Então, isso é totalmente bom e isso é totalmente mal, livre de defeitos, né? Então, nessas relações, a gente pode achar no político também, como pode achar na sociedade, a ideia é nunca empoderar o outro. A ideia é justamente castrar, vamos dizer assim, ou dominar o outro para o outro servir.
né? Então, no Uhum. fundo, o que um tantalizador tem medo? O maior medo do tantalizador, bom, vamos dizer, são dois. O maior medo dele é entregar a própria vulnerabilidade para o parceiro, e isso seria o equivalente à mesma questão, mas de uma outra forma, que é o medo do fortalecimento do parceiro. Ele teme o fortalecimento do outro, porque o fortalecimento dele o destrona, o perde a relação de domínio, de poder e entra ali numa posição de ausência de poder. E aí, e é nessa situação, quando esse indivíduo se vê próximo de que o parceiro está empoderado e pode terminar, ele se submete. Ele forja uma recuperação, mas só para reter e voltar tudo de novo. Por isso é tantalizador, porque vai e volta. Né? Então, no fundo, se quiser, quer comentar alguma coisa? O que eu ia falar só para as pessoas, assim, você comentou no início, né? Pô, tem pouco enfoque para as pessoas que sofrem com um narcisismo mais desadaptativo, e a gente aqui nesse perfil nos últimos anos tem focado mais nisso também, para incluir todo mundo, porque não tem como não. O negócio não é preto e branco, nunca foi, né? É, e aí eu esqueci que eu ia falar, você acabou de falar, né? Não, 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 não. Sim, e uma dica que eu dou para as pessoas, porque as pessoas, por estarem nessa fantasia compartilhada e elas querem acreditar na fantasia, e eu tenho falado, gente, narcisismo não é um negócio preto e branco assim. Tem várias pessoas que estão no espectro do narcisismo que podem melhorar, melhoram. Eu conheço pessoalmente, tenho alunos, tenho pacientes. Ninguém está falando que é um negócio que você estala um dedo aqui, a pessoa, né, não tem mais aqueles comportamentos. Mas que fique claro, não é porque a gente está falando que existe melhoria para a pessoa que lida com isso, que você que está lidando com alguém que de repente está nesse espectro tem que confundir esse momento de recuperação momentâneo aí que você acabou de listar como um sinal de que a pessoa, não, estão falando na internet que narcisista tem tratamento, então deve significar, se o meu marido, minha esposa agora recuperou-se, né? E tem um outro problema, a incidência do discurso religioso, como também algo que restaura essa fé. No discurso religioso, Deus uniu, o homem não separa. Eu estou casado com as leis de Deus e eu tenho que dar apoio para o Pronto. meu marido, para o meu parceiro. Então, quando isso, a separação é um tabu, mas a gente tem que levar em consideração que, como você mesma disse, o narcisismo tem vários desdobramentos e existem psicopatas e sociopatas que a dinâmica deles é totalmente narcisista. Então, o foco, às vezes, quando a gente fala do narcisismo, muitas pessoas não estão se relacionando com o narcisista como foco principal, estão se relacionando com um psicopata, com um sociopata, com uma pessoa que tem questões narcísicas como um efeito secundário, não primário, vamos dizer assim, porque Pronto, não tem senso de pronto. humanidade. E aí, como é que a pessoa se mantém casada casada com Deus ou casada acima dos preceitos da religião, esperando a melhoria, se submetendo ao parceiro, esperando a recuperação, com uma pessoa que não tem recuperação? Porque tem pessoas que não têm recuperação, né? E Exatamente. Isso. então, assim, tem pessoas que o tempo que elas levariam para recuperar custaria toda a sua vida. Que Exatamente. era melhor você. Uhum. Pronto, é isso que eu falo para as pessoas também. Eu digo, gente, quando eu digo que narcisismo, a pessoa pode buscar tratamento, se ela estiver lidando com alguém que estuda isso, né, e que tem essa mente aberta para isso, ela vai ter melhoria se ela ficar no processo. Eu não estou falando que você aguenta o processo da pessoa. Digamos Sim. que aconteça uma situação que, tipo, a pessoa com quem você está envolvida, de fato chega no lugar de fato querer se trabalhar. Certo? Mas aí eu te pergunto, quanto tempo demorou para você se tocar e você chegar num ponto de mudança para enxergar o que estava acontecendo no seu relacionamento e você buscar ajuda? Agora a pessoa, você vai esperar ela ter um tipo de mudança que possa ser tolerável para você. Isso pode demorar muito, né? Sim, e vai custar uma existência, e a vida acaba. E acaba você pensar que o seu tempo existencial termina em cima de uma dinâmica patológica, que a morte vai separar o quanto que você perdeu de expressão de vida, porque a vida está organizada para a morte, não para o parceiro. Então, nessa ilusão a dois, se dá a ideia que a vida está organizada para o parceiro, e a vida está organizada em direção à morte todos os dias. E isso é muito sério, porque as pessoas
torram a sua energia, a sua vitalidade, a sua saúde em cima de um conflito e todo mundo vai morrer no final das contas. E não vai encontrar o parceiro no paraíso, porque talvez alguém vá para o inferno. Tô brincando. Nossa, essa frase, cara, essa é uma frase importante. A vida é organizada para a morte, não para o parceiro. Dá uns pá nas pessoas vão ficar assim, ó. Verdade, né? Impactante essa frase. Talvez você não vai encontrar essa pessoa no outro plano, porque talvez ela nem mereça esse plano. Mas, enfim, mas é só uma piada. Bom, e uma coisa que eu escrevi aqui é como que se começa essas relações tóxicas, né? E uma coisa importante de se colocar, se for definir o que é uma relação tóxica ou abusiva, é toda relação que envolve uma mutilação do espaço psíquico ou físico, vamos dizer, do outro. Tudo que mutila o espaço psíquico do outro é abusivo. Então, eu vou dizer aqui alguns comportamentos abusivos que eu listei, né? Bom, primeiro, assim, não é abusivo, mas no início de tudo, né? A promessa de um amor paradisíaco, um dia você vai ser feliz. Depois, normalmente se começa com algum tipo de brincadeira sutil, chamando a pessoa de burra, ou controlando a roupa, ou fazendo algum tipo de crítica em relação ao outro, quando o outro escapa esse ideal, ser o seu objeto ideal. E aí, isso pode escalar assim um pouco para o controle da liberdade, começar a bisbilhotar as redes, as roupas. Uma coisa que eu escrevi também foi o ciúmes ativo das figuras atuais e o ciúmes retroativo. E esse ciúmes retroativo é muito interessante, ciúmes das relações passadas do outro. O outro vai lá, entra nas redes sociais e fala: quem que é esse? Quem é aquele? O que que é isso? O que que é mais isso daqui? E você saiu com essa pessoa, mas o que que vocês fizeram? Então, esse ciúmes retroativo é uma violência enorme, porque o outro não sabe, não tem como se defender do próprio passado e não tem como poder ser melhor ou restaurar qualquer coisa. Então, é um tipo de violência muito grande exigir que a pessoa não tivesse passado e que o outro retaliar esse porque esse outro teve um passado que desagradou e usar isso como instrumento de poder. Então, quando o ciúmes retroativo é só uma questão pessoal, que eu entendo que tem pessoas que têm ciúmes e dificuldades em lidar com as relações triangulares, e que podem melhorar em relação a isso, mas quando o outro usa isso como instrumento para penalizar, assim, é de uma extrema violência isso, é muito violento na minha forma de entender, né? Ainda bem que você falou isso, porque tem uma questão em cima, por exemplo, de mulheres de não serem vagabundas. E aí, Sim. em muitos relacionamentos, ativa-se essa ferida na mulher, né? De que isso é errado, ela tem um passado, né? E dá uma confundida na cabeça de algumas mulheres quando rola esse ciúmes retroativo, porque a mulher acredita que ela é suja mesmo. Sim. Entendeu? Por Sim, ter tido esse passado. claro que tem muita influência do machismo e da religião nisso, né? Na mulher que você não foi a primeira da minha vida e eu não sou o único. Se você não é virgem, eu não sou o único. E isso é uma ferida narcísica para o parceiro. Então isso causa raiva e é difícil elaborar o luto. Então culpabilizar o parceiro é um jeito de se livrar da responsabilidade de elaborar o próprio luto, de que o outro não é ideal. Então, a culpa é uma forma de desvio. A culpabilização é um tipo de desvio de se assumir responsabilidade por uma dificuldade pessoal. Quando uma pessoa culpabiliza demais alguém, ela está se isentando de um tipo de responsabilidade. Isso em qualquer esfera. A culpa, talvez nem tanto na política. Acho que a política talvez alguns mereçam mesmo ser culpabilizados e o povo, claro, tem que se responsabilizar por quem elegeu, mas talvez os políticos tenham mais força no erro, né? A gente tenha mais razão, vamos dizer assim. Mas, enfim, o que pode acontecer também, que eu listei aqui, né? Que o indivíduo, o tantalizador, pode começar a acumular erros e falhas do parceiro para jogar isso na cara e se mostrar chateado e se mostrar, como eu disse, benevolente por eu aceitar você imperfeito e me lesando e me causando uma série de mal-estar. Então, se você é uma pessoa tão ruim, eu sou magnânimo por aceitar você. Então, acumular erros dos outros é uma forma de domínio também e jogar isso quando for oportuno, né? Então, é uma forma de tentar
manipular e colocar o outro como objeto todo mal e eu como todo bom, livre disso. E é claro, muitas pessoas fazem isso porque fazem, às vezes, coisas ruins por trás, então é muito melhor incriminar o outro. Assim eu me livro de ser passado como suspeito, como alguém que muitas vezes morre de ciúmes porque trai muito, né? Isso também acontece. Perfeito. Ó, você falou um negócio que é uma dinâmica que aqui todo mundo conhece, que é a questão de culpabilizar os outros. Eu queria pontuar um negócio muito interessante. Quando eu já estive com pacientes que eram narcísicos, ou eles acabaram sendo diagnosticados, ou a gente viu lá que estavam no espectro do narcisismo patológico, muitos deles também têm essa impressão de que o parceiro fica jogando os erros na cara. Então isso pode ser um pouco confuso para quem está ouvindo, tipo, tá, mas espera aí, eu sou a vítima ou o monstro? E aí o que eu tenho percebido? Quando a gente está lidando com uma pessoa que faz isso, que culpabiliza os outros para não assumir responsabilidade, acontece num contexto diferente. Então, por exemplo, em sessões, eu dialogando com a pessoa lá, fazendo perguntas, tentando entender, quando a pessoa que não estava usando disso, tipo, outra pessoa estava usando isso contra ela, quando ela descrevia a situação dela, ela descreveu o que você falou. Cara, eram erros que não tinham mais nenhuma influência no nosso relacionamento, de tipo 10 anos atrás. Eram coisas que tipo não tinha relevância para o presente. Já no caso da pessoa controladora ou com essa ferida narcísica de uma forma controladora no relacionamento, pô, a pessoa fica mencionando os negócios do passado. Tá, mas vocês resolveram o problema? Porque Então, o que acontece? A pessoa narcisista, ela leva para o lado pessoal receber uma crítica. E para ela, o outro só está fazendo para humilhar. Então, o outro deve ser tóxico. E não tem a leitura de que, peraí, o outro está mencionando a mesma coisa porque nunca é resolvido, caramba. mas se você observar, o narcisista não entra em estado depressivo. Porque aquilo, para você poder amadurecer e crescer, você precisa deprimir. E para deprimir, você tem que aceitar fatos dolorosos. Então, a gente está falando de uma pessoa que não consegue entrar em estado depressivo e elaborativo para poder amadurecer. E isso, consequentemente, significa que a pessoa não consegue entrar em estado de luto em relação à própria primária idealizada dela. Então, o que o narcisista está precisando nessa relação que você está dizendo? Ele precisa realizar o luto em relação à própria autoimagem para poder aceitar a versão que o outro está oferecendo em relação a ele. Então, essa relação fica quase impermeável. Vamos esquecer o passado, vamos passar adiante, virar a página, porque assim eu não preciso alterar uma vírgula. Perfeito. É isso então, mesmo. É isso mesmo. Eu não preciso. Vamos seguir em frente como se a vida fosse num modo contínuo, porque assim eu não preciso deprimir e me rever. Porque, no fundo, uma terapia está pedindo para o sujeito se rever e se reformular e se reformular a própria noção de eu, né? Enfim, numa outra parte do que eu estou dizendo, assim, tem os sumiços, as ameaças dos términos para forçar o outro, assim, a se arrepender, a depender, a mostrar que precisa, forçar, assim, eu estou saindo por cima por conta da tua parte, eu só volto quando você melhorar. Então, assim, isso é uma forma de controle, de manipulação pelo abandono, é bem tantalizador isso. E uma outra coisa que às vezes se fala muito pouco, eu sinto falta às vezes na literatura, é que o quanto o sexo, assim, o ato sexual diz muito sobre a pessoa, mas muito, muito mais do que tudo às vezes. Porque o sexo é muito importante, porque ali a gente vai começar a entender se o outro se ocupa do prazer do outro, se o outro se ocupa, se pensa no lugar do parceiro, ou está preocupado só com o próprio gozo. Pensar também nas modalidades das parafilias, das modalidades sexuais, se o outro coloca, não numa posição compactuada, dividida, assim como uma brincadeira sexual, mas como uma posição se envolve sofrimento, dor, mesmo que o outro não queira. Práticas como voyeurismo, fetichismo, sadomasoquismo, fisting, assim, todo um esse negócio tipo de... que eu vi, alguns caras querem ver suas mulheres transando com outros homens, mas é pelo prazer de que ela não quer. Então, tipo assim, Sim. ela não quer ter essa experiência. Então, eles querem que ela transe, mas tem que ser com quem ele quer. E muitas pessoas acham, então o cara não é narcisista, né? Porque daí ele não tá tendo controle sobre ela se ela tá com outro. Mas tem isso também. Disso virar um fetiche.
Não, ele é o diretor da cena. Ele é o Pronto, é diretor da isso. cena dele. Se ele é o diretor da cena dele, que se importa, o outro é só um personagem. Então, Pronto. a ideia é essa relação despersonalizada do amor. Esse amor não é personalizado, é um amor o amor no fetiche é despersonalizado. Quer dizer, essa expressão sexual no fetiche não tem o amor personalizado. O outro é meu objeto. Eu tenho uma relação parcial. Eu dirijo a cena no voyeurismo, né? Eu coloco no controle do que eu quero, né? Então, o sexo diz muito sobre os parceiros. E é claro, também tem o outro, né? A confusão na interpretação do tantalizado, quando o outro é, transa com esse um de uma forma muito narcísica, vamos dizer, pensando no próprio gozo, mas o outro tem a ilusão de que o outro está desejando pela intensidade, pela vigorosidade, pela força, pelo ardor dessa experiência. Então aí a pessoa acredita que fala, ele me deseja mesmo. Olha só, porque no sexo é maravilhoso, mas o problema é que se você for, vou falar um pouco mais forte, se você for uma vagabunda na cama é uma coisa. Se você continuar sendo a vagabunda fora da cama, aí isso não é mais uma brincadeira. Então, quando esse espaço se estende para além desse erotismo, daquela situação do sexo, então, ou seja, ser uma vagabunda na cama e ser fora é a repetição, ninguém quer isso, de fato. Então, brincar disso naquela circunstância é uma coisa, estender isso ganha outra conotação. Né? Então, tem Uhum. essas questões que eu acho que o sexo revela e que se deve se atentar também, do jeito que se transa ou não se transa, ou que se usa o sexo como moeda para punir também. Né? Isso Também. também, muitas mulheres usam para controlar. Então, assim, se você não se comportar bem, eu não transo com você. Né? Então, existe isso também nesse tipo de dinâmica, né? E aí eu vou falar um pouco do tantalizado, né? Bom, eu gostaria de apresentar uma coisa interessante. Uma coisa que se fala pouco. Porque normalmente a gente pensa no tantalizado como uma vítima, assim, sem nenhum poder, e que ela só é uma pessoa que sofre passivamente e tudo mais. E eu vou apresentar aqui isso no sentido oposto, que o tantalizado controla a relação, sim. E como é que ele controla? Se assujeitando. Olha que coisa estranha. Ele controla esse sujeito porque ele pensa assim: se eu me comportar bem, o outro não me pune. Se eu agir direitinho, então ele não vai me castigar. Então ele estabeleceu um controle sobre o agressor. Então, no fundo, o tantalizado, ele está, vamos dizer, estabelece uma identificação com o agressor, ele internaliza o agressor e se organiza para controlar a violência do agressor. Então, na cabeça dele, ele está controlando a situação. Só que se fala, a gente normalmente pensa que não tá fazendo nada. E está fazendo tudo. A pessoa não está oca. A pessoa É, está se organizando em cima disso, né? a gente bateu um papo hoje mesmo no Stories, onde eu falei, gente, claro, né, essa é uma informação um pouco bombástica, assim, porque dói, né, ainda mais quando você olha a forma que o negócio é apresentado na internet, que só existem vítimas e monstros, né? E na verdade não, é o encaixe e a dinâmica que rola entre os dois. Então a gente estava batendo papo, gente, seguinte, cara, nós não somos responsáveis pelo que o outro faz com a gente. Mas a gente tem ganhos nas situações dentro das quais a Sim, gente permanece. Nem que seja tipo, eu faço sexo contra a minha vontade para não ser abandonada. Eu me sujeito porque eu tenho status. Eu me sujeito porque daí eu não tenho que ganhar independência financeira. Então tem um contrato implícito ou explícito, né? Aí que, né, é a nossa parte difícil de olhar, tipo, por que que eu tô, né? E também tem a pessoa, a tantalizada lá, né? Uma pessoa codependente que é controladora, como você falou, controle. E tem sim, até uma grandiosidade em alguns. Tipo, sim, eu sou a pessoa que consegue controlar o monstro. sim. Então eu tenho mais poder do que ele. Né? Pronto. Então, uma culpa, acho que é uma grande culpa disso é nossa, no sentido de a gente ter muita compaixão da vítima, e claro, merece, sem dúvida, todos merecem, inclusive, mas não se pode dourar tanto a pílula assim nesse sentido, porque desvitaliza a pessoa e faz a gente não perceber os lados obscuros do psiquismo, que, Pronto. que, que o outro tem uma atitude ativa na passividade, né? Então,
no fundo, assim, essa submissão é uma forma de administrar a paz da relação. O outro está controlando a paz, está controlando o algoz, né? E Uhum. nisso tudo, né, a gente falou um pouco do tantalizado, tem a fantasia infantil de uma projeção de felicidade no futuro, que uma hora vai passar, uma interpretação dos filmes distorcida, como eu disse, né, e uma forma de tolerar e justificar as atitudes do parceiro para não passar por abandono ou por violência mesmo, porque tem É, gente que claro. tem tanta violência do abandono que é melhor ficar junto do que separado e passar por uma tentativa, medo de ser morta. Isso acontece, né? Claro. E, e um outro tema que eu acho interessante na dinâmica do tantalizado, que torna tudo meio confuso, é transformar as situações bizarras e violentas e tantalizadoras e abusivas em enigma. Transformar em enigma. Por que será que ele se comportou assim, né? O que será que eu fiz? Nossa. Então, É isso aí, continua, perdão. pega o caráter concreto do ato, das ações, e transforma em simbólico, em representação enigmática. Então, por que aconteceu isso? Mas por que ele agiu dessa forma? O que será que eu fiz ontem para ele agir assim? Então, começa a tentar desvendar esse enigma. Então, a pessoa fica também para desvendar um enigma, e aí vai criando um tipo de labirinto amoroso, onde as pessoas vão se encontrando, desencontrando, vão tentar descobrir como é que sai disso e uma hora que se encaixa. Mas as atitudes, a negação, o medo, a impossibilidade de luta é tão grande que transformar a situação em enigma é uma forma de poder se livrar da, do excesso de bizarrice que pode ser essa relação e que pode ser insuportável reconhecer a verdade, né? Isso também, voltando, estende o prazo de validade desse relacionamento, né? A gente percebe, por exemplo, se você está lidando com uma situação com uma pessoa que tem comportamentos muito confusos, até ajuda a estudar, né, o narcisismo e tal, para você entender umas coisas, mas a gente percebe muito uma dinâmica de algumas pessoas passarem anos da sua vida obsessivamente estudando o narcisista. E, tipo, a pessoa não Tem, melhora em nada. As né, questões dela, toda a vida, toda a libido dela, toda a energia dela vai para ficar pensando em por que isso aconteceu, por que ele fez, por que ela fez, o que eu poderia ter feito. E aí, tipo, você vê que ela continua naquela relação. sim. Né? Não... É um tipo de distanciamento, inclusive afetivo. Tem três tipos de defesa que explicam isso: o isolamento afetivo, a intelectualização e a racionalização. Ou seja, colocar um distanciamento intelectual em cima da cena afetiva é um jeito de não conseguir lidar com ela. Aliás, é um jeito de lidar com ela, mas não se apropriando corporalmente, como se tivéssemos que pensar e entender. E aí começam os erros dentro da terapia. Por exemplo, quando a pessoa acredita que se o outro compreender racionalmente o que passa dentro dela, ela vai ser entendida e a relação vai passar. Então vamos procurar terapia de casal. E aqui eu vou fazer uma crítica à terapia de casal, não por conta da terapia de casal, mas por conta dos terapeutas mesmo. No sentido assim, tem pessoas que estão treinadas na terapia de casal simplesmente para fazer o casal estar unido, sem perceber que vamos usar técnicas, estratégias, sem perceber que tem alguém que não está nem um pouco interessado, sem perceber muitas vezes que não é porque você oferece jogos e propostas que aquilo vai unir, não. Tem uma questão muito assim juvenil, é muito inocente isso da parte tanto do paciente quanto da parte do terapeuta, que é acreditar assim numa positividade inocente mesmo, assim de que se o outro escutar vai melhorar, se eu tiver esse terceiro aqui intermediando essa relação, então vai facilitar. O outro às vezes não quer, e aí é o ponto crucial que eu quero tratar. O Peraí. totalizador. Antes de falar do totalizador ou totalizado, Marcos, faz o seguinte, estão falando que o teu áudio está com muito eco. Então, sabe que a gente pode... Eu vou pedir para você... Tá vendo no canto superior direito tem o X na tela? Eu vou pedir para você sair e voltar. Repete aquele processo e aí a gente vê se melhora o áudio, tá?
Aí a gente vê, gente, se dá uma melhorada nesse áudio aqui. É, comentando sobre o que ele falou, da ingenuidade, eu lembro 9 anos atrás, quando a gente fez um encontro na rádio sobre mães narcisistas, ele falou um negócio que sempre ficou na minha mente. Ele falou assim: ai, gente, o pessoal fica, nossa, mas você não pode se afastar da sua mãe, não sei o quê. Mas aí ele falou, mas às vezes a mãe não quer estar no relacionamento. Tipo, no meu caso, minha mãe cortou contato comigo, né, durante anos. Então, às vezes, é a inocência do terapeuta achar que o outro tem interesse em estar no relacionamento. Gente, o Instagram fala que em 10 segundos ele vai terminar a live. Então, fiquem aí que a gente vai voltar, tá? 3, 2, 1. Olá, gatinhas e gatinhos. Vamos retomar a nossa segunda parte da nossa live com o Marcos Torati. Ele tá me dando um ok, falando que vai entrar novamente. Só me deem aquele feedback sobre o áudio, porque me falaram que estava ruim. Tá melhor agora, gente? Vocês estão conseguindo ouvir de boa? Dá pra gente realmente... Agora tá show? Então, só esperar o Marcos voltar. Eu vi que vocês estavam dando um feedback bem legal. Eu acho que ele já voltou, peraí. E... o Instagram. Live tá boa, né, gente? Marcos é didático pra caceta. Oi, agora sim. Te falei que o Instagram tem dessas. Olha, alguém está fazendo uma reforma aqui do lado. Se ficar muito ruim o áudio, vocês me falem. Não, agora tá ótimo. Agora tá muito boa a tua voz. Onde é que a gente tava pra você retomar aí? Mais onde eu estava. Eu estava falando da terapeuta de casal. Eu Ah, estava isso. falando que tem uma certa inocência nessa positividade mesmo, de acreditar que o conflito vai ser resolvido por técnicas e métodos de união e táticas, enfim. E aí, o que acontece é que, no fundo, o que tem que se levar em consideração, que eu acho para chegar nessa parte importante, que é a terapia de casal é um problema para o tantalizador, porque se a relação melhorar, aí que ele perde o controle sobre ela. Então a proposta não é a relação dar certo. Então, curiosamente, o que eu estou dizendo é que a proposta do vínculo tantalizador não é a união, é frustrar o outro. Se o amor, se em tese o amor empodera, nesse caso o amor empobrece o outro. E a melhoria significa que eu não tenho mais domínio. Então a terapia de casal é sabotada. Prestem atenção assim, quem que sugere a terapia de casal? Se o outro põe defeito no terapeuta, se o outro põe defeito na proposta, se o outro falta, se o outro entra lá de má vontade, não tem nada próprio ali, para você entender bem claramente quem é que está sustentando essa relação a dois, se você está sustentando sozinha e o outro sustenta num gozo narcísico, numa posição muito privilegiada. Então, assim, é uma inocência do terapeuta achar muitas vezes que as pessoas que estão lá estão propícias a qualquer coisa, dispostas, não. A pessoa sabota o processo. A graça do vínculo tantalizador por parte do tantalizado é sabotar a relação amorosa, né? Assim, então, às vezes já me surgiu essa pergunta numa outra situação, né? Qual que é a diferença entre do dom juanismo e do vínculo tantalizador, né? É uma pergunta boa. E para deixar claro, assim, no dom juanismo a pessoa seduz e a pessoa sai fora, né? Então a pessoa seduz e se livra. No vínculo tantalizador, a pessoa seduz, mas estressa, mas briga, mas investe, mas tenta alguma coisa. Então ali existem abusos, não tem esse sumiço só para seduzir, conquistar o seu lugar e sair. Tem ainda um investimento, uma tentativa de controlar, né? Então, eu faço uma crítica e acho que isso deveria ser muito bem observado pelos terapeutas e deveria ser observado também pelos pacientes, para ver se eles têm essa insistência unilateral, basicamente, né? E Marcos, acreditar. quando a live caiu, eu relembrei um negócio que você falou 9 anos atrás na rádio, que tem a ver com o que você está falando agora. As pessoas estavam lá, não, porque filho se afastando da mãe, do pai, como pode, não sei o quê. Aí você falou, gente, vocês estão sob a impressão que essa mãe super quer estar no relacionamento, que ela super quer passar por esse processo de melhoria, né? E
Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, eu acho que conversa com o que você está falando. Alguém até falou aqui, poxa, mas não tem que continuar a terapia do casal até o terapeuta perceber que um deles é narcisista? Mesmo que perceba, o terapeuta não vai ter lá uma técnica para fazer o cara ou a mulher querer mudar a Sim. dinâmica. Então, a pessoa simplesmente, às vezes, fica mais preocupada, o terapeuta está mais preocupado em ele ser eficiente e oferecer técnicas para o casal, às vezes, do que em começar a entender unilateralmente como aquilo se sustenta, né? Pronto. Enfim, outra coisa muito importante que eu considero, assim, é que o que acontece é a mimetização da mente do abusador, do tantalizador, ou seja, a pessoa acaba sofrendo um certo sequestro psicológico, começa a pensar a vida dela como o outro a ver. Então, passa a ver as próprias ações, as roupas, com quem conversa, e até os pensamentos íntimos e privados a partir da ótica do outro. Porque a pessoa quer tanto se livrar do conflito e tensão e de certos problemas que ela registra esse abusador, ela registra esse indivíduo, o agressor, e ela passa a se recriminar e se condenar porque ela passa a ver qualquer coisa, seja desejo sexual, seja conversa, parceiro, e aí isso leva a vida da pessoa a um certo empobrecimento, porque ela não pode fazer certas coisas, em razão de um tipo de ansiedade persecutória, de uma paranoia. Eu vejo isso nas sessões, por exemplo, quando a pessoa entra aqui e coloca o celular ao lado e a pessoa, é muito sutil, a pessoa está falando de outra coisa da vida, quando vai falar do relacionamento, está falando assim, então, aí eu estou falando do meu relacionamento, e começa a falar baixo. Mas por que está falando baixo? Já me dá uma dimensão que a pessoa já está tão sequestrada psicologicamente que abaixa o tom de voz mesmo numa conversa a dois, como se já estivesse comentando pelas costas. Então já dá a ideia de que tem um traidor na sessão. Pronto, já temos 3 na sessão. Tem eu, ela e o outro. Então isso aparece dentro da terapia, às vezes de um jeito muito sutil. Às vezes também, quando começa a falar, já pego, deixa eu ver se tem, o celular tá escutando, deixa eu ver se tem alguma coisa, deixa eu desligar para poder falar. Uma paranoia já foi toda instaurada ali dentro da pessoa em razão dessas ações intrusivas, né? Pronto. Então, a autoculpa, a perda da espontaneidade, tudo isso são consequências, né? Agora eu posso entrar numa parte, assim, nem sei se posso, nem sei quanto tempo nós temos. Agora a gente tem mais 1 hora, porque o Instagram muda, às vezes ele tem esse limite de 1 hora, aí ele corta automaticamente, às vezes ele não tem, aparentemente agora ele tem. Então temos mais 1 hora aí. 50 minutos Então no eu caso. vou tentar ser mais ágil aqui para dar tempo para a gente conversar de outras coisas depois com as pessoas, né? Mas eu vou entrar numa parte um pouquinho mais chata, caso alguém tenha interesse assim na parte mais psicanalítica e clínica, assim, para mostrar assim que tem há controvérsias no entendimento psicanalítico e que os autores pensam muito diferente. Por que eu estou trazendo? Porque, bom, as pessoas vão ser amparadas pelos profissionais, os profissionais são norteados pelas teorias. E se a gente não reformular certas coisas, a gente não consegue ajudar o paciente porque a gente não consegue se ajudar. Então, eu vou entrar algumas questões. Bom, eu não vou dizer o nome do autor, que é um autor que já faleceu, é um autor muito importante. Se fosse assim, não poderia falar mal do Freud. Mas a gente fala, mas com muito carinho. Mas esse autor eu tenho um apreço por ele, mas ele, quando fala de relação tantalizadora, ele diz assim, que é um tipo de vínculo amoroso que é formado pelo símbolo do abandono. Faz muito sentido. Então ele fala que a dinâmica do vínculo tantalizador é a dinâmica abandonante e abandonado. Quem que vai ser o objeto abandonador do outro, né? E aí ele vai dizer que essa dependência narcísica, ela pode ser tanto emocional, estabelece formas de controle econômico, tal, tal, tal. E aí a minha pergunta é assim, né? Bom, é só uma dinâmica entre abandonantes e abandonados, né? É isso mesmo, a relação se limita a isso? E não. É mais, no meu entendimento é mais, e vou dizer porque é mais, e vou fundamentar de onde eu estou tirando isso, né? Bom, primeiro assim, o transtorno de personalidade narcisista, ele tem uma marca muito clara, se a gente quiser falar só sobre isso, que é a maneira como se explora as relações interpessoais.
Isso é Uhum. uma característica assim, primária para falar que uma pessoa é narcisista. Ela explora as relações, mas também isso está nas pessoas perversas. E as questões narcísicas estão em todas as pessoas, obviamente, porque todo mundo tem um narcisismo, e todo mundo se constitui a partir de um narcisismo. E aqui eu vou fazer a diferenciação dessas questões narcísicas nos quadros clínicos. Então, não tem uma literatura clara quando a gente diz assim, isso é característica de uma pessoa narcisista. Talvez a exploração, mas é como eu disse, a exploração os perversos também fazem. E Pronto. pessoas que estão inseguras também realizam isso. Mas então eu vou Aham. entrar no caráter do perverso, né? Todo perverso é narcisista, mas nem todo narcisista é perverso. Esse indivíduo ele tende a ter um empobrecimento na relação interpessoal com o outro, então ele não tem um reconhecimento em relação à alteridade. Isso vai configurar, vamos dizer assim, um problema narcísico no perverso, né? E ele pode usar o outro dessa maneira. Os neuróticos também têm questões narcísicas. Por exemplo, quando a gente fala do complexo de Édipo, das triangulações, qual que é a grande ferida narcísica do neurótico? Ele não ser o principal, o outro ser maior do que ele. Então, tem muitas pessoas que disputam nas relações, que são ciumentas, mas são neuróticas, não são perversas. E isso não necessariamente é um padrão tão global de personalidade, assim, tem certos conflitos que se expressam só nas relações amorosas. Tem pessoas que lidam melhor em outros setores, mas a relação amorosa às vezes são muito mais complexas. E tem os borderlines, que aí entram nas questões assim narcísicas, como o indivíduo não saber quem ele é, não saber se ele é amado, não é amado, saber se ele é importante ou não é. Isso pressupõe falhas ambientais, né? E aí o trabalho do terapeuta, nós temos que identificar o seguinte, quem está trabalhando com os pacientes, não é só se ater à descrição comportamental do funcionamento para categorizar isso como narcisismo ou não, mas entrar numa outra questão, que é assim, em qual falha do amadurecimento houve a questão narcísica? Porque se a gente pensar que a Constituição está sendo feita em cima de um narcisismo primário e secundário, Uhum. as falhas do narcisismo primário, como o próprio Winnicott fala, a falha do narcisismo primário, o outro não tem noção de ambiente, então ele é o centro do mundo, Uhum. Uhum. ou ela não é centro de nada. Então, quando uma pessoa tem um narcisismo primário muito reforçado, ela se sente o dono do universo, né? E não há nada maior ou mais importante do que ela. Então, Uhum. ali, a falha está localizada nesse aspecto, se estendeu para além do narcisismo secundário. Um exemplo clássico que eu encontro é o ditador, ex-ditador falecido, né, morto, o Gaddafi. O Gaddafi, se vocês lerem a biografia do Gaddafi, as irmãs, a mãe, tratavam ele como um semideus, um homem lindo e maravilhoso, elas idolatravam ele e ele Uhum. acreditou nisso, né? A gente tem a biografia do Hitler também nesse lugar. Então, essa hipercatexia, esse hiperinvestimento produz monstros, né? Então, o amor produz monstros. Não é só a falha, o pai perverso, a mãe narcisista, não. O hiperinvestimento, o infantocentrismo até a fase adulta, o deslumbramento eterno com o filho pode produzir monstros. É Né? muito importante você falar isso, porque, pelo menos assim, nos estudos e vendo com os pacientes, tem os dois caminhos, né? Sim, tem um caminho aí que pode ter abuso, negligência e tudo isso, sim. Mas tem esse caminho. E esse caminho que você acabou de descrever é muito confuso para as pessoas. Porque elas pensam, mas Tariana, mas isso é amor. Mas eu falei pro meu filho que ele era o melhor. Eu falei para ele que ele era isso, que ele era aquilo. Como ele age de forma narcísica hoje em dia? Né? E aí, pô, Sim. mas você falou para Sim, ele que ele era o melhor. mas o amor que não tem limite, a gente questiona se tem amor e cuidado, porque amor Pronto, tem a ver com limite. O limite da perfeito. tua cama, o limite do teu quarto, você não é o centro do mundo.
Então, qualquer indivíduo civilizado tem, inclusive a democracia, depende essencialmente disso. A democracia é ceder espaço para o outro, a democracia é entender que as suas opiniões não são o centro. E na vida amorosa é a mesma coisa. E aí, quando entra o discurso religioso, muitas vezes, que coloca muito para a mulher se submeter, é uma combinação perfeita para se alicerçar estruturas violentas, machistas, inflexíveis. Né? Então, assim, assim, a gente tem que fazer leituras críticas em relação a esses fenômenos, tanto do plano macro-social, micro-social, na relação com as crianças, não a importância da figura paterna, não precisa ser o pai em si, mas aquele que coloca a criança abaixo da autoridade, ou que respeita a autoridade, que há lei, que há regra, que há o espaço do outro, e que a mãe tem um espaço próprio, que ela tem o próprio eu, e que ela não é o centro do filho, e o filho não é o centro da experiência do mundo. Né? Então, assim, isso produz monstros, sim, e agora tem outras formas também de produzir pessoas, quando digo monstros, pessoas que fazem coisas terríveis, né? Como Hitler, Gaddafi, né? Enfim, uma outra questão também, quando eu disse assim, identificar se a falha por um narcisismo primário ou secundário, é que a própria literatura psicanalítica divide o narcisismo em duas esferas. O narcisista explícito e o narcisista explícito barra distraído e o narcisista hipervigilante. Então, o narcisista distraído, explícito é o clássico, é o arrogante, o autoabsorto, que vão dizer que ele é autoinvestido libidinalmente, aquele indivíduo que pensa que é o centro, que não dá espaço para o outro, e que não conversa com o outro, mas para o outro idolatrá-lo. Então, tudo não é com, é para. Né? A fala é para a intenção de alguma coisa narcísica. Né? Esses indivíduos, eles tendem a fugir das relações quando eles sentem que o parceiro tem alguma exigência expectativa em relação a ele, como você contou. Então, na hora que eles percebem que o outro projeta algum tipo de expectativa, eles fogem, punem, escapam, mostram que não vão se render a nenhum tipo de autoridade de lei que não seja as deles próprios. Por isso, um narcisista e um ditador têm dinâmicas muito parecidas. Agora, se você der poder político para essa pessoa, você faz belos estragos também. Né? Então, é muito pensar que esse indivíduo está nos cargos públicos também e está dentro das famílias, nas casas. O hipervigilante é meio controverso, né? Porque esse assunto do narcisista hipervigilante envolve uma questão que se isso é narcisismo ou não é. Que há um narcisismo no indivíduo fragilizado, egoicamente, existe. Mas eu tenho a impressão que a questão não é narcísica, é quase uma tentativa de existir um self, um eu. Então, esse indivíduo assim, é muito sensível às reações do outro, ele procura sinal de descaso, ele procura sinal para atestar o quanto ele é inválido, o quanto ele não é digno de amor. Então, ele fica monitorando o outro o tempo todo para tentar perceber se ele é amado, se ele não é. Isso é um tipo de narcisismo na literatura, né? Então, a gente pode pensar que muito desses hipervigilantes tem uma parte que, claro, que passaram por cuidados inconsistentes dos pais, e precisam tem essa hipervigilância para entender qual lugar que eles ocupam no mundo e nas relações, sem dúvida. Mas aqui eu vou falar dos casos mais graves da psicose, que seriam aqueles que precisam ter o outro para ter um self coeso. Ou seja, eu só posso ter uma coesão dentro de mim se eu namorar, se eu casar e se o outro estiver junto comigo, porque sozinho eu não sou nada, eu não sou ninguém, né? Então, é como se estivesse dizendo assim, esse sujeito ama para ter um eu. Eu amo o outro para eu existir, porque sem o amor eu não existo. Como se estivesse fazendo movimentos reparatórios para ter do parceiro aquilo que não encontrou nos pais. Né? Então, eu vou dizer que esse indivíduo está buscando assim, um objeto self, um objeto que dê para ele ter um senso de existência. Né? Mas eu posso dizer, ao mesmo tempo, que em ambos os casos a gente tem uma questão que eu considero muito importante, que assim, ambos têm a mesma busca de formas muito diferentes. Um pode estar tentando perpetuar o enaltecimento do seu lugar narcísico, o seu posto, através das relações. Então, seus pais colocaram esse indivíduo no centro, eu acho que os outros têm que se subordinar do mesmo modo. E já o outro está tentando se curar pelas relações ou ser alguém pela relação. Então é um pouco diferente, porque o outro não quer um posto, o outro quer sentir que existe, que é relevante. Não é para enaltecer um lugar que já teve, é para fundar um lugar que nunca foi obtido. Pronto.
é completamente diferente a questão. Então, assim, enquanto distraído, vamos dizer assim, o desafio dele é aprender a amar e apresentar vulnerabilidade para o parceiro. Já o desafio do hipervigilante é apresentar vulnerabilidade sem se vilipendiar, sem se desrespeitar, sem se tornar indigno porque ama. Porque o indivíduo, para ele amar, para ele ser amado, ele entrega tudo dele como se ele não tivesse nada, nenhum ego. Para defender e falar, não, isso não é justo comigo, isso é abusivo. Então, esse indivíduo não pode confundir esforços para ser amado com, vamos dizer, uma ausência de eu. Não, tem um eu, a gente tem que defender. Você não é tão indigno, não tem que se colocar numa posição tão indigna para desejar ser amado, né? Enfim, aí eu vou colocar mais problemas, e eu acho que esses problemas são importantes, porque a gente pode pensar como é que se constitui relações totalizadoras e narcísicas a partir de outras interpretações. Esse autor diz que esses indivíduos que passam por vínculos, constituem um vínculo totalizador, foram vítimas de uma demarcação perversa por parte dos pais. Mas eu vou mostrar que isso não é real, tão real assim. Existe, mas não é bem assim. Por quê? Que o autor está desconsiderando as falhas ambientais. Por exemplo, um vínculo tantalizador. O que é um vínculo tantalizador? São vínculos inconsistentes, de dar e tirar. Vamos pensar no caso dos pais. Os pais têm várias razões para dar e tirar alguma. Vão dizer que os pais podem ser narcisistas, perversos e tudo mais. Mas também a gente tem que considerar as falhas ambientais. No sentido que tem pais que entram em depressão, perderam a mãe, ou estão tão tristes, não conseguem dar atenção para as crianças, ou quebraram financeiramente e não tem dinheiro e tem que trabalhar com 2, 3 empregos e abandonam a casa, depois de uma primeira infância ter dado afeto e numa segunda etapa não conseguir cuidar. Então, no Brasil, a gente tem uma série de transtornos narcisistas sendo produzidos nas famílias por cuidados tantalizadores, por falhas de ambiente, por falhas das estruturas, de condições, e isso tem que ser levado em consideração. Tanto que a gente, quando estuda a tendência social, o psicopata, o perverso, o que a gente aprende? Que o perverso é que passou por um vínculo tantalizador, porque ele passa pela experiência de deprivação. Ele teve afeto, perdeu o afeto e saiu para a sociedade para reaver o afeto perdido a partir dos objetos do roubo. Então a criança começa pela borrachinha da Hello Kitty, pelo estojinho do amigo, contando mentiras, para reaver um buraco afetivo que foi instaurado em cima de uma relação tantalizadora. Agora, se essa relação tantalizadora foi porque os pais não tinham condições socioeconômicas, emocionais ou outras coisas, ou se for por uma demarcação perversa, para mim faz muita diferença. Porque a gente não pode colocar os pais eles são vítimas de algo que eles não conseguem nem dar contenção para eles próprios para cuidar das crianças. Então isso tem que ser levado em consideração. Ô Marcos, você pode inclusive explicar por que você falou uma frase, eu acho que isso pode ficar confuso na cabeça das pessoas. Você pode explicar por que todo perverso é narcisista, mas nem todo narcisista é perverso? Porque de alguma forma o perverso ele é autoabsorto. Ele de alguma forma, ele perdeu a conexão com a alteridade. Então, tem pessoas narcisistas que conseguem perceber o outro. A questão da perversão é que ele não tem dimensão do que é a alteridade. O que não alteridade, o que seria? O não eu. Então, essas pessoas só conseguem se relacionar com pessoas iguais ou com pessoas que pensam e são como elas. Então, por isso, tem o perverso, ele não consegue se projetar em termos de identificações com o outro, ele não se identifica com nada que não é ele. Então, tem um narcisista que se sente autoabsorto, mas consegue ser empático. O perverso não é empático, mas é narcisista, vamos dizer assim. Né? Acho que ficou mais claro. Pronto. Ótimo, ótimo. É porque a ideia que se divulga agora é que todo narcisista é perverso. Né? E, na verdade, né, não é tão preto e branco, né? Não, e essas relações, os quadros na psicanálise, na psicologia, são mistos, não tem ninguém puro sangue em relação ao sintoma, né? Pronto. Então, eu vou falar um pouquinho mais dos pais tantalizadores, que podem gerar relações tantalizantes lá no futuro,
que é o pai dos neuróticos obsessivos, por exemplo, quando eles estipulam um ideal do sujeito, que amam o filho só quando os filhos correspondem ao que eles querem, e punem os filhos quando eles não obedecem o código moral que eles instituíram. Então, se você fizer isso, eu te elogio. Se você não realizar o que eu espero, eu te puno, eu te castigo. Então, cria uma espécie de um amor, vamos dizer, condicional, e que esse indivíduo sai para o mundo tentando, por exemplo, se subordinar na relação com o chefe, como o chefe é a meritocracia, a rigidez do outro. Então, eu me submeto para ter o amor. Muita gente está procurando amor no trabalho. Eu acho que a maioria de uma parte das pessoas que estão trabalhando horas extras nas empresas estão procurando reconhecimento, o afeto, admiração, alguma coisa que eles nem tiveram em casa, estão procurando quase que na empresa uma reparação da vida pessoal no meio empresarial pela lógica da meritocracia. E aí esse sujeito tende a se subordinar também em relação à namorada, ao chefe, enfim. Perfeito. Né? Então eu vou falar do outro caso, os pacientes mais psicóticos passaram por uma falha ambiental, esse indivíduo está se vinculando, tem uma expressão que chama viscocárica, né? De uma forma viscosa no outro, grudenta, porque se o outro for embora, ele não é ninguém, como eu disse. Então, os pais de muitos pacientes borderline que cometeram falhas ambientais com eles, seja lá por qual razão, como eu coloquei, eles podem estabelecer relações de viscosidade meio confusas também. Eles também podem abandonar para ver se o outro corre atrás, eles são valorizados, então pode ter atitudes de todo tipo de ordem. E aqui eles têm alguns exemplos sobre tipos de relações tantalizadoras com os cuidadores que eu acho importante, que é pouco falado. Por exemplo, um vínculo tantalizador clássico no Brasil é o pai alcoólatra. Porque o pai alcoólatra, a gente não sabe que cara que ele vai chegar. O pai alcoólatra, quem que é o pai alcoólatra? O pai alcoólatra, quando não bebe, é uma figura maravilhosa, é uma parte, e pode ser um pai muito bom, uma pessoa boa, que infelizmente está numa dependência química, e quando volta alcoolizado, quem que é esse homem? É outro homem, uma pessoa transformada, que bate, que agride, que humilha, que chega urinado, que chega numa posição indigna, assim. Esse sujeito, se a gente pensar numa figura, ela não é estável, ela é uma figura tantalizante pelo entorpecimento. Então, eu estou falando com quem? Está bêbado ou não está? Né? Assim, tanto que não dá nem para saber qual que é o funcionamento da personalidade da pessoa até ela estar sóbria. E para os filhos isso é muito angustiante. Porque é um tipo de, eu posso considerar isso de um tipo de vínculo tantalizador quando entra a substância química no meio da personalidade. Então, com quem eu estou lidando agora, né? Uma outra coisa também é a negação da mãe ou do pai, por exemplo, quando diz assim que o pai é o abandonador ou foi embora e fala, não, mas ele é bom para não ferir, para não deprimir. Não, mas o seu pai, ele agride, mas olha, mas ele é uma boa pessoa. E cria uma ilusão, a ilusão que nós estamos falando lá, que você mesmo esqueci o nome, como chama? A fantasia compartilhada. A fantasia compartilhada, mas com a promessa de futuro para... o future faking, né? Uma hora esse pai vai voltar, uma hora esse homem vai ser melhor. E basicamente, assim, uma grande parte dos pais que abandonaram as famílias, é isso que eu estou me referindo, dos pais que saíram de casa e a mãe sustenta uma fantasia de que esse homem vai voltar, de que o pai é bom. Isso tudo também produz uma relação meio tantalizadora com essa figura, que em tese está esperando reconhecimento. Né? Outro fenômeno foi a pandemia, por exemplo, que é uma falha ambiental, que fez com que muitos pais estabelecessem relações tantalizadoras. O filho querendo colo, querendo atenção, e fala, estou trabalhando, sai. Então, esse tipo de dinâmica também é, esse pai uma hora é bom, essa mãe é boa, e daqui a pouco vem tratando assim, isso pode gerar um tipo de ansiedade se isso não for recuperado mais tarde em condições normais pós-pandemia, né? Ou seja, o traumático, vou lembrar um conceito do Frenzy, o traumático não é apenas o acontecimento traumático em si, o traumático é a ausência de reparação em cima do trauma. Então tem os pais erram o tempo todo. Pronto. Mas se não der para reparar, então... E aí, bom, eu vou entrando aqui nas partes finais, ligando mais ao tratamento, e por que o Winnicott disse que... O Winnicott é um psicanalista, né? Disse que o pior, ele usa uma expressão, o pior, quando fala do vínculo tantalizador. Por que o vínculo tantalizador pode ser considerado o pior tipo de vínculo? Primeiro, porque o afeto é intermitente, o cuidado é intermitente, ele não é estável. E um objeto que não é estável, ele alimenta excitação e derruba. E tudo que derruba, ele alimenta
a excitação, a gente quer de novo. Igual um feed infinito do celular, que uma hora passa um vídeo bom, passa outro ruim, você fica lá horas e horas e horas e preso Um naquilo. viciozinho Então, básico. cria uma relação intermitente com esse objeto, Pronto. não ajuda o luto. Então é mais fácil o pai morto ou a mãe morta do que um vivo morto-vivo. Porque aí não ajuda a elaboração, porque você não sabe se você projeta expectativa e esperança ou se você esquece e assassina esse objeto psicologicamente para ter um tipo de independência. Então isso é muito ruim. E antes de entrar na questão do tratamento, eu vou falar da sociedade brasileira também. O governo, não estou falando governo atual ou o governo, nem me importo com isso nessa altura. Eu estou atento aqui a uma outra questão. Estou atento à questão assim do funcionamento da estruturação da sociedade brasileira e do governo brasileiro, que é um governo tantalizador. Porque, de alguma forma, se promete educação, se promete saúde, e quando o indivíduo vai lá angustiado no SUS ou na fila, ele vê que aquilo não atende. Então, eu tenho na fantasia que as legislações me subsidiam pela palavra, que eu vou ter direito a uma série de acessos, e na prática eu não vivo. E isso é péssimo. O cidadão fica muito angustiado quando a legislação, a Constituição promete e na prática ele não vive. Isso é tantalizador. É falar uma promessa que não se cumpre. E o político, claro, vive muito disso Uhum. também. Não, de fazer promessas para as pessoas acreditarem e aí ele frustra, mas vai ser no próximo mandato que eu vou realizar e não realiza. Isso é tantalizador, isso prende. A gente tem uma relação com os políticos de uma forma tantalizadora e o político sabe disso, ele sabe tantalizar muito bem. Então ele excita o desejo no período da eleição, como você trouxe, e depois frustra, mas o povo não consegue entrar em processo de luto e aí direciona isso para um outro partido, para uma outra coisa, para um outro período. Bom, para não tomar mais o tempo de vocês, vamos para a parte do tratamento psicanalítico. Só você tá achando. A gente tá com um monte de gente. Pessoal, meu Deus, mas a live vai ficar salva! Meu Deus, quanta sabedoria! Então pode. O pessoal tá adorando, eu tinha certeza. Então tá acabando, mas que bom que estão gostando. Tem uma parte que eu coloquei no tratamento psicanalítico, é assim, primeiro a gente tem que pensar, quando recebe o tantalizado ou o tantalizador, a gênese do trauma. Como eu disse num primeiro momento, se a gênese do trauma tem relação com a rejeição, abandono, a perversão, a marca da demarcação perversa dos pais, a falha ambiental, se tem um tipo de vingança em relação ao parceiro, a gente tem que identificar se essas expressões narcísicas vieram por uma angústia de morte, um desejo de ser alguém, ou por uma tentativa de estabelecer domínio. Isso muda tudo. Então, entender a gênese do conflito. Até porque, por que tem que entender isso? Eu estou dizendo isso. Porque um erro que os terapeutas têm é enfatizar a separação. Cuidar da separação e não cuidar do indivíduo. Então, o terapeuta está tão angustiado em ver uma relação tóxica que, em vez de fortalecer o ego do paciente ou fortalecer o indivíduo, ele acredita que, se separando, o problema termina. E aí ele perdeu a conexão de como é que o problema foi instaurado, porque se essa pessoa se conectou com ela por anos a fio, já tinha um problema antes desse indivíduo aparecer, que só foi agravado e muito agravado, mas não pode se perder a gênese do que fez a conexão com esse outro e quais eram as expectativas que se tinham em cima disso, né? Então tem que se reconhecer a gênese do conflito e não focalizar no término, na separação, mas no fortalecimento do indivíduo, até porque tem implicações de pensar na separação em primeiro lugar. Por quê? Bom, primeiro eu vou falar de outras coisas, né? Que eu acho que seguindo uma outra ordem, né? Uma coisa que eu vejo também de errado, vamos dizer, de preocupante, é quando as pessoas pensam, claro, todo mundo fala que reconhecer é o primeiro passo para a mudança, né? Então, ok. Mas muitas pessoas reconhecem, muitas pessoas tantalizadas reconhecem que estão numa e não mudam. E quando Pronto. elas entram nessa relação, no reconhecimento não é o bastante, porque há conflitos inconscientes ou mais estruturantes por trás que precisam ser tratados. Reconhecer não é o suficiente para mudar. E, inclusive, porque na terapia, se você falar da separação para o indivíduo que tem um ego fragilizado, é como se eu tivesse um membro amputado.
perder o outro é perder ele mesmo. É. Então ele tem medo de não ser ninguém. E quando o indivíduo se sente muito pouco, ele acha que não tem nada melhor lá fora, então ele fica. Então, assim, separar é jogar. Se o parceiro é ruim, separar é jogar o indivíduo para a cova dos leões, para a sociedade de novo, porque podem ter coisas ainda piores. Então, eu prefiro ficar Nossa. nisso. E quantas vezes a pessoa. É porque tem muito um enfoque, né? Quando se fala de relações tóxicas, tem muito enfoque contato zero, contato zero, contato zero. Não é que não tenham situações onde não faça sentido você realmente se distanciar da pessoa, mas é que distância e contato zero não é terapia, não é o processo em si de você entender qual que era o encaixe do qual. Eu conheço pessoas que estão há 20 anos sem contato com os pais e têm pesadelo toda noite, né? Sim. Com dinâmicas relacionadas ao relacionamento. Então, de fato, era só isso que eu queria adicionar. Não resolve, né? Tem Sim. situações onde é perigoso ter contato com alguém, mas isso em si não é um processo terapêutico, isso em si não é um processo de recuperação. Separar, vamos dizer, o agravante do determinante, né? Então, às vezes, o parceiro é só um agravante de um quadro que já existia, Pronto, não é o pronto. determinante, né? E aí, então, a gente tem isso, né? Reconhecer não é o bastante. E outra coisa que também vejo é que se pensa, muitas pessoas sofrem sozinhas e encontram uma rede de apoio, e na rede de apoio elas conseguem sair. Acho que você entende bastante disso, porque você trabalhou e trabalha com isso, no sentido de oferecer esse apoio a partir do próprio trabalho que você trouxe e apresentou para a sociedade, vamos dizer assim. Mas também esse trabalho, a rede de apoio, o que eu observo é que tem gente que se ancora na rede de apoio para não mudar. No sentido assim, então eu tenho a rede de apoio, É, mas eu estou nela para ganhar validação de que eu não estou errada ou de que eu não estou errado. E isso é um grande problema, porque uma vez que a pessoa se ancora para não entender, significa que a questão não é separar ou ela cuidar dela, ela não tem uma ferida narcisista de que ela é errada, de que o exatamente. outro é o mal. Então, isso é um Exatamente. problema muito sério que a gente está falando, porque a gente fala, pô, mas ter a rede de apoio e ter o reconhecimento do conflito não é o suficiente? Para algumas pessoas, sem dúvida, é. Para É. outras pessoas, não. Outras pessoas, no fundo, elas só querem usar a rede de apoio para se livrar da culpa que o parceiro imputa, como se ele tivesse que ainda responder ao parceiro É. fora do campo do parceiro. É, Isso mostra, inclusive, que é dominado. e a questão narcísica dela, que ela também está querendo uma validação do Sim, quanto ela é pura, do quanto, né? Não, eu não sou o monstro, ela é o monstro, ele é o monstro. Você está validando que eu sou a vítima, né? E claro, né? Algumas pessoas me abordam com a ideia de que a minha função é falar, sim, sim, ela é um monstro. Você é sim, uma vítima. E eu não faço isso. A pessoa, tipo, a pessoa acha que ela vai aparecer e que eu vou falar, poxa, cara, todo mundo na tua vida é um psicopata, um narcisista. E você sim, realmente é a maior vítima de todos. E é outra dinâmica que acontece, né? E algumas pessoas aceitam, porque elas entendem que tem um encaixe, que elas têm que trabalhar ao lado delas. E outras pessoas não aceitam e compram terapeutas. Tipo, se eu não sim. valido que os outros são um monstro e que ela é a vítima, ela vai marcar uma sessão com outro terapeuta, e com outro terapeuta, e com outro terapeuta, até alguém validar, e às vezes a pessoa volta e fala, viu, ele concordou comigo. Sim. Aí, quando a gente fala, por exemplo, da importância da sororidade, poxa, claro, a sororidade é muito importante, a uma mulher validar o sofrimento da outra, mas não se pode ser ingênuo, é isso que eu estou tentando dizer, acho que desde o começo. O terapeuta não pode ser inocente, não pode ser ingênuo, essa sororidade não pode ser, assim, ingênua. As pessoas têm mecanismos ardilosos, obscuros, inclusive nas linhas de apoio, e o apoio pode não ser o bastante, porque se quer validação e quer uma demonização de um outro, como você colocou, e uma isenção. E isso já mostra um tipo de sequestro psicológico, porque tem que responder para um grupo, mas não responde para o parceiro. Aham, Então, perfeito. então assim, viu, a minha amiga disse que o que você faz não é certo. E você, o que você diz em nome próprio? Claro, ganha fortalecimento, não sou nada contrário a isso, pelo contrário. Eu só estou querendo dizer que a gente não pode entrar numa lógica infantil e inocente na forma de interpretar o apoio, a rede de apoio, o reconhecimento, né? Ótimo. E aí uma outra coisa aqui para caminhar mais para o fim, assim,
Um elemento que eu percebo também, que estende as relações da pergunta lá do início, é o medo de ser o vilão e por isso tem medo de terminar. Porque quem termina vai produzir sofrimento no outro, então fica uma disputa de ambas as partes para ver quem que termina a relação. Então a corda se estende porque um fica... E aí, em cima desse tipo de cenário, o que, que acontece? Todo tipo de atrocidade. Começa a ter um monte de traição, começa o outro buscar uma validação em outras pessoas. A relação que já era pobre começa a se depauperar ainda mais, as pessoas começam a se vilipendiar mais, ou começam a desrespeitar e impedir qualquer tipo de contato amistoso, porque um começou a jogar a ideia de quem que vai ser o mal, quem que vai causar o sofrimento no outro. Não pode ser eu, tem que ser outro, e fica nesse Engraçado. ping-pong. Tem uma expressão chamada o descarte reverso, né? Que é quando, tipo, o descarte é quando, eu não tô mais afim, você satisfez o que eu queria, não te quero mais. O descarte reverso é, putz, cara, eu não queria ser o cara chato que termina o relacionamento, já sei. Vou fazer tratamento de silêncio, vou não fazer minha parte na limpeza, vou não sei o que para provocar esse descarte. Como uma psicologia reversa, né? O mesmo princípio da psicologia reversa, né? Então, é bem isso, a pessoa encontra artifício. Então, ninguém quer ser o mal, a pessoa quer ser o apoio, quer a validação do público. Isso tudo atrapalha o processo se não tiver um senso crítico, e parece que o processo está acontecendo e não está. Pronto. Né? É assim, bom. Aí eu vou falar das falhas, né, do terapeuta, identificação com a vítima, demonizar o abusador, focar no casal. Outro problema que eu enxergo quando o terapeuta foca muito na relação e no término da relação, por não subsidiar o ego desse paciente, vamos dizer assim, a pessoa pode começar a se sentir devedora em relação ao terapeuta. Pronto. Porque sabe que o terapeuta quer isso e eu não realizo, então a pessoa não tem nem subsídio para bancar essa relação e nem para enfrentar o terapeuta, porque não consegue lidar com algo porque o problema é mais primário do que isso. Então, assim, tem muitos pacientes que se sentem muito devedores ou maus porque não conseguem honrar as expectativas ou supostas expectativas do terapeuta. E terapeuta que se frustra, que o paciente não saiu da relação do jeito que eu queria, na hora que ele queria. Como assim? Você já sabe, nós já falamos sobre isso, você tem que sair. Sim, e aí foca no que não é o ponto central, né? Enfim, a pessoa não é tola, ela tem razões para estar lá, mesmo as piores razões. Sim. Então, outra coisa no trabalho, acho que é muito importante o terapeuta, quando faz os trabalhos investigativos na relação com os familiares, na infância e tudo mais, começar a partir dessas histórias reconstrutivas do passado. Para que elas servem, em tese? Elas servem para, algum momento, você poder olhar para o parceiro não como figura, mas como representante, como um símbolo. Como símbolo daqui, do meu pai, da minha mãe. E por isso eu espero isso como se estivesse esperando. Mas se você não fizer o trabalho reconstrutivo, você vai ficar lidando com o consciente, com o concreto da relação e não com o simbólico. Então, instaurar uma dimensão simbólica, representativa desse parceiro, baseada em experiências anteriores, de respostas anteriores, de expectativas em relação ao cenário, ajuda a não ver o parceiro como o parceiro, mas sim como as minhas projeções nele, e é completamente diferente isso. Então, isso dá subsídio do tratamento, né? E, para finalizar, vamos dizer assim, sair da defesa maníaca, né, que os pacientes estão, da negação, sair do estado de ansiedade. A ansiedade é um estado que a gente sabe responder perante as coisas. E colocar o indivíduo em estado de angústia. Angústia é quando eu não sei o que eu tenho que fazer. Então, a mudança entre estado de ansiedade e angústia é muito importante. Angústia, assim, aqui me falta recurso, então aqui se funda um novo. Pronto. Eu tenho uma rota, vamos dizer, sináptica, eu já sei como responder de uma forma padronizada. Eu sei como lidar com o meu sofrimento e a pessoa se habitua no próprio sofrimento. A ansiedade tem uma estrutura e na angústia se pode fundar um novo eu, uma nova possibilidade. Nossa, eu falo muito sobre como é uma morte você conseguir realmente quebrar esse padrão de estar sempre nessas relações tantalizadoras, né? Porque a sua autoimagem não pode continuar do mesmo jeito. Os seus recursos, os seus mecanismos não podem continuar do mesmo jeito. Sim. E você vai se... E é super desconfortável
você sentir sua personalidade desintegrando e parece que você não existe, e aquilo dura quanto tempo até você começar a criar novos alicerces, e é difícil passar por isso, por essa desintegração aí, essa E angústia. aí, eu acho que aí o papel do terapeuta é não virar a terapia do amor, do acolhimento, pura e simplesmente, como você está trazendo, é trazer esse tipo de posição meio confrontativa em algum momento para fundar uma nova posição subjetiva diante do sofrimento, porque esse sofrimento está todo estruturado. É por isso que essas relações duram, porque o sofrimento está todo estruturado. A resposta está toda estruturada diante disso. E eu acho que, para finalizar, tem um caso clínico de um paciente tantalizador, ou ex-tantalizador, que se fala pouco do tratamento com esse. É uma pessoa que eu já apresentei o quadro dele, o caso dele em outra... em alma, e ele tem autorização dele para isso, porque ele se recuperou em relação a isso, que é um caso do indivíduo que fazia um vínculo tantalizador, batia muito na esposa, era um sujeito agressivo, e teve eu atendi ele há muitos anos, e teve uma situação dentro da clínica muito interessante, que o meu ar-condicionado quebrou, ou começou a pingar em cima do divã que ele ia fazer a sessão. E eu perdi um tempo enxugando, só que eu não avisei ele. Então eu enxuguei, deve ter demorado uns 6 minutos por aí. Aí eu entrei. Ele chegou e disse assim para mim, nossa, eu quero matar você. E ele era um homem grande, forte, cheio de histórico de violência, assim, né? E daí eu já estava uns anos com ele, falou, por quê? Porque você demorou para me atender, eu queria quebrar essa porta, eu queria destruir a sua cara, eu queria encher você de soco, né? Aí eu disse para ele, bom, então, como é que você queria me bater? Você ia me dar soco aonde? Aí ele foi falando, queria quebrar a sua cara, mas conta mais. Eu fui deixando ele contar tudo que ele queria contar. Daí ele estava bem nervoso e foi contando todas as vontades de me esfregar a cara no chão, quebrar minha porta, me espancar e tudo mais. Daí eu confiei muito no trabalho que a gente fez nesses anos, que teve muito acolhimento na posição, na relação com ele, né? Então eu cheguei uma hora e falei assim, tá bom. Então agora você, com a mesma masculinidade que você veio e falou tudo que você ia fazer comigo, venha com a mesma masculinidade e diga até agora por que a minha cara não está marcada e minha porta está intacta, eu falei para ele. Aí pegou ele muito desprevenido, assim, né? Aí ele baixou a cabeça, assim, pensou, ele falou assim, é que eu gosto de você. Você já me fez muitas coisas boas. No fundo, o que isso significa de alguma forma? Que ele internalizou um tipo de maternagem, de que ele não precisa ser assim com uma pessoa que não é ruim. Mas se fosse com as figuras da vida dele todas, elas mereciam tudo isso. Elas foram más com ele. Mas ele registrou um conjunto de maternagem, de bons acolhimentos comigo, e eu desafiei ele naquela hora, e ele usou. E depois que passou isso, essa experiência... Agora sim, vamos para a reta final da nossa live. Deu uma super aquecida no meu celular, aí eu usei o outro não conectou, mas agora vai rolar. O Marcos vai reconectar aqui, finalizar a história dele, estava super interessante. Eu tinha certeza que vocês iam gostar dele. Deu para entender porque que eu fiquei inspirada para estudar psicanálise com tamanha profundidade, tamanha didática, né? Então foi através do trabalho realmente do Marcos que eu me empolguei e fui estudar psicanálise. Poxa, gente, não tá rolando. Yes! Acho que é a sua imagem que sumiu para mim. Espera aí. Mas minha imagem não sumiu. Eu acho que você continua... Gente, vocês estão vendo os dois? Ou vocês estão vendo só... Eu tô vendo nós dois. Então tá bom. Eu não tô te vendo, mas vou te imaginar. Tá bom. O pessoal tá tendo um treco. Eles querem ouvir a história do seu paciente, cara. Como assim? Teve uma maternagem que ele interiorizou. E aí? Conta aí. Foi, e
depois desse dia, muitas coisas mudaram, porque ele passou a ser mais amoroso, o relato, a situação familiar dele mudou muito, a posição dele mudou demais. Ele percebeu que ele não precisava mais sustentar essa agressividade, essa relação de poder, e foi mudando muito. As pessoas no redor dele foram falando, será que ele está doente? O que será que aconteceu com ele? Será que está tudo bem? Meu, E... muito bom você falar isso, porque às vezes a gente está com um paciente narcísico e não parece que não tem ganho nos primeiros anos. Sim. Mas é que está sendo construído, né? E aí, às vezes, a pessoa tem justo uma experiência dessa, uma experiência mais marcante, e eu também percebo que parece que aquilo... Aí já é uma estrutura que ele tem dentro dele, que ele consegue ir levando de uma forma diferente a partir de então. E é legal você falar isso, porque os próprios terapeutas não têm paciência. E eu entendo, nem todo mundo quer tratar um paciente nesse perfil, mas tem uma diferença entre dizer, ai, não é possível nenhuma transformação, e, olha, é possível, mas é que tem uma construção e essa pessoa teve aí uma questão no seu desenvolvimento, então tem que construir isso aí. Sim, e eu estou falando de uma recuperação de um tantalizador, porque é difícil o sujeito procurar ajuda, e quando uma pessoa dessa procura ajuda genuinamente, diz muito sobre ela. Pronto. Como ela quer ser melhor, o esforço que ela está fazendo, alguma coisa havia dentro dele, porque a maioria das pessoas não procuram e não ficariam tantos anos assim. Exatamente. E aquilo foi, aquele dia, a partir daquele dia, muitas coisas mudaram. Então eu estou contando a história dele porque um dia isso virou motivo de brincadeira na própria sessão. Né? Quer dizer, porque passou, ele já não se identifica mais com isso, não é a mesma pessoa, vamos dizer, que está na mesma posição subjetiva. Então, hoje essa história, vamos dizer, virou um motivo de piada, né? Assim, que aquele dia que você quis me bater, né? Assim, muito bom. Então tudo passou. Né? Mas enfim, eu acho que é isso por hoje. Tá. Marcos, a gente falou bastante, né? Você quer responder mais 5 minutos alguma pergunta ou você prefere encerrar? Porque, afinal... Não, eu posso responder. Deixa eu ver. Tá bom. Tem um pouco de bateria que não está carregando, mas eu... Tranquilo. Escolhe aí alguma coisa, eu respondo em 5 minutinhos, a gente... Você pode Você pode selecionar alguma coisa para mim? Claro, deixa eu ver alguma coisa interessante aqui para você. Peraí. A Letícia perguntou, vocês contam para o paciente logo que identifica o que é narcisista ou esperam? Não, nem deve contar nada. Eu acho que não se deve diagnosticar a pessoa. A gente tem que tratar do indivíduo, não do sintoma. Até porque quando você trata do sintoma, você estagna a pessoa no sintoma, né? Deixa a pessoa estagnada no sintoma. E tem um outro risco de colocar o sintoma do paciente, o quadro clínico, devolver um diagnóstico. É que devolve o diagnóstico, você pode retirar a responsabilidade do indivíduo pela mudança, porque ele pode se identificar com uma construção que não necessariamente é expressa. Lembrando assim que expressa quem é o indivíduo. Lembrando que as teorias foram feitas para ilustrar determinados quadros clínicos, mas nunca a pessoa, nenhuma teoria ilustra um ser humano inteiro. Então, a gente não deve se ater a isso. Há dimensões que a gente também não conhece nas pessoas, outras, e que podem se aflorar e se manifestar. Então, é muito pobre definir a pessoa por um quadro clínico. A gente usa isso de uma forma didática para organizar a técnica e o manejo, mas a gente não deve passar isso dessa forma, pelo menos na psicanálise, creio que não, né? O que eu vejo no meu caso, como eu falo essa palavra, às vezes as pessoas chegam com essa palavra. Mas, tipo, a única razão que eu vejo para usar essa palavra é se ela é funcional para o momento do paciente, se tem alguma funcionalidade lá. Se não, a gente vai ver o que está acontecendo, a gênese, como você falou, fazer a maternagem, das estruturas e os limites empáticos que a gente precisa. E aí, tipo, a palavra não tendo funcionalidade não tem razão, porque ela já vem com muito estigma também. Sim, com certeza. Você quer selecionar uma? Eu vou selecionar mais uma aqui, peraí. Muitos elogios da live. Eu agradeço pela paciência também. Mas o pessoal tá gostando, o pessoal tá adorando. É que o pessoal tá dando tanto elogio. Bom, fizeram uma pergunta antes, muito antes que eu vi, que eu vou te perguntar assim. Você falou do self, né? Que a pessoa, tem gente que tá atrás de um self, né? Aí a pessoa perguntou, tá, mas como que eu me dou um self?
Todo mundo tem um self. A questão é se esse self é coeso, se esse self é consistente. E quando a pessoa não encontra um self estruturado e coeso, o amor, vamos dizer, é uma forma. Então, no fundo, a pessoa está procurando nessas relações amorosas um self, ser através do outro. É assim que a gente é o que é. Quando a pessoa às vezes não encontra, isso eu faço falar uma brincadeira. Se não encontra nas relações amorosas, se não encontra nos pais, bom, então vamos procurar nas relações amorosas. Se não encontra na relação amorosa, por último, restou o terapeuta, ser afetuoso. Bom, vamos dizer assim que o terapeuta é aquele que, não é que ele vai dar um selfie, é aquele que vai, talvez, olhar esse indivíduo com o devido respeito para que ele possa se sentir integrado, respeitado, cuidado, de passar por experiências que nunca foram simbolizadas na história dele. Então, se não encontrou isso no parceiro, se não encontrou isso nos pais, o terapeuta, nesses casos de indivíduos com egos muito fragilizados, para ganhar a sustentação no acolhimento, no holding, que se fala, no handling, na disponibilidade, na atenção cuidadosa do terapeuta, para ele poder se sentir validado, integrado e digno de ser quem ele é. Né? Claro, Podemos ser o ambiente que eles não tiveram, né? Para sim, eles irem se estruturando. Para depois largar o terapeuta, sem dúvida. Quer dizer, para depois ter autonomia, não para ficar numa relação de vínculos, de dependência, trocar um vínculo ruim por uma relação de gratidão, de prisão. É muito ruim ter gratidão eterna pelo terapeuta, isso não é bom. Perfeito. Marcos, muito, muito, muito obrigada. O pessoal adorou. Olha, para o pessoal ficar até o final, com várias tentativas, é porque o conteúdo está muito bom. Você quer falar? Fala para a gente um pouco mais onde as pessoas podem te encontrar, se tem sites, tem links, enfim. Sim, passei a ter. Meu site é mtorati.com. Meu Instagram é Marcos Torati, só. E também eu gostaria muito, muito, muito de agradecer a todos vocês, e especialmente você, Tariana, por todo o trabalho que você tem feito e por ter permitido a minha participação aqui hoje. E queria parabenizar você por tudo que você tem feito e realizado para ajudar as pessoas também em relação a esses quadros e outros. Marcos, agradeço a todos vocês. Muito obrigada para todos vocês que estão conectados aqui. Continuo aprendendo muito com você, seu jeito didático de explicar coisas que às vezes são difíceis de entender lendo as literaturas originais psicanalíticas, mas fica muito claro com você e é só gratidão. Muito obrigado, Marcos. E vamos marcar essa outra live aí do Medo do Homem, porque eu tô com isso na cabeça faz anos. Isso é bem polêmico, mas eu agradeço. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigado. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Agradeço.